A gente está mudando de horário, atendendo a vários pedidos. O pessoal tem pedido pra gente, poxa, Afonso, 18 horas acho que seria mais bacana, né? Um horário que eu consigo, já tô no meu caminho, indo para casa, tal. Então a gente está aqui, ó, atendendo aí o que o pessoal pediu. Novo horário de Pod Legal. Pod Legal que você sabe que é um podcast que a gente fala de direito, mas de uma forma bem descontraída, levando conteúdo aí que é necessário, conteúdo que a gente precisa aprender, conteúdo que a gente acha que não acontece dentro da nossa casa, a gente acha que é só na casa do vizinho. Então é bom que a gente pega a história do vizinho e mostra para você que pode acontecer na sua casa, e aí se acontecer, você já está prevenido, você já sabe o que você tem que fazer. Se você está chegando agora e ainda não é inscrito no canal, vamos combinar uma coisa? Faz a tua inscrição agora, sabe por quê? Porque se você faz a tua inscrição, você consegue participar do chat, e a sua participação é muito importante nesse bate-papo. Então eu quero que você faça a sua inscrição agora e já dá um alô falando, Afonso, eu tô falando de tal cidade, eu tô em tal lugar, e aí a gente vai conversar durante todo esse programa, certo? Ah, e ativa sininho, se você ativar o sininho também, você fica ciente de todo vídeo que a gente mandar aqui pro canal. Bom, o tema de hoje, pessoal, é um tema importantíssimo, que é a gordofobia. A gordofobia que é aí um preconceito contra pessoas gordas, né, que se manifesta aí desde atitudes, de falas, de representações, e a gente vai falar muito sobre isso, como acontece, aonde acontece, por que acontece, tá? Então a gente tem aqui hoje 3 pessoas aqui que vão falar com propriedade sobre esse tema. Do meu lado aqui, eu vou começar daqui para lá. A gente tem a Flávia Durante, a Flávia que é comunicadora, que é empresária, DJ. Quando eu li aqui DJ, eu falei, eu já vou querer música, a gente já vai dançar aqui no programa de hoje, hein, Flávia? E ativista. A Flávia, em 2012, ela criou a Pop Plus, que é a maior feira de moda e cultura plus size da América Latina. Como é que você tá, Flávia? Tudo bem? Tudo bem, ainda cansada do último Pop Plus, mas tudo bem. Eu imagino, eu imagino. Foi fim de semana passado, mas tô ótimo. Mas que bacana, que bom, obrigado por você ter vindo aqui Muito obrigado. cansada e tudo, você tá aqui hoje pra gente falar desse tema. Sim, com certeza, é fundamental. Obrigado. Bom, e não poderia faltar um programa como esse de hoje, um psicólogo clínico, ele que é psicólogo clínico na Universidade lá do Paraná. Aí tem um monte de coisa, aqui é coach, hipnoterapeuta, terapia floral, treinador de neurofeedback, um monte de coisa aqui. É o Francisco da Chagas. Tudo bem, Francisco? Seja bem-vindo. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui, tá? E espero contribuir com esse debate que parece ser bem interessante, Com né? certeza, eu acho que você vai contribuir e ajudar muita gente aqui. Obrigado. E ela, que é minha colega advogada, ela atua na área civil e empresarial, que é a Débora Biela. Tudo bem, Tudo Débora? bem, Afonso? Boa Tudo jóia. noite. Obrigado por você estar aqui, viu? Valeu. Imagina, eu que agradeço o convite, é um prazer. Bom, obrigado. E vamos ver, o pessoal que tá chegando aqui, olha, o Arthur Oliveira dando alô, o Hector Lima já tá falando, a Gabriela, a Fabiana, vão chegando, vai dando seu alô, dizendo de onde você tá falando. E aí, esse tema, gordofobia, será que é um tema que você entende, que você tá por dentro de tudo, ou você é só o que ouve falar por aí? Quando a gente ouve por aí, a gente ouve o galo cantar, mas não sabe onde. A gente precisa se aprofundar, porque é um tema sério, é um tema necessário, e muitas vezes a gente sempre acha que não acontece dentro de casa. Gente, quem não tem dentro da nossa família alguém lá gordinho? Eu tava dizendo que olha, você olha e fala, eu tô sobrepeso, fiz lá o exame de IMC. Será que isso faz sentido, não faz? Será que esse IMC, quem é ele para determinar alguma coisa na nossa vida, né? Então eu acho que a gente vai falar de muitas coisas aqui. Bom, vamos lá. Eu tenho aqui algumas perguntas que eu separei para a gente começar. Vou começar com a Débora. Débora, o que a gordofobia pode causar? Olha, é algo ainda bem abrangente, né? Porque muitas vezes a gente não tem dimensão do quanto o que a gente fala afeta quem escuta, né? Então, muitas pessoas acabam entrando em depressão, acabam sofrendo, desenvolvendo algumas síndromes, né? Como a síndrome do pânico, algo assim, algumas fobias, e justamente por conta desses comentários gordofóbicos, né? Tem gente que não quer mais sair de casa, não quer mais viver em sociedade, se retrai justamente por medo, é, por ter receio aí dessa discriminação. Bacana. Eu acho que a gente não sabe as consequências no outro, né? É muito fácil, Exato. é muito difícil você conhecer das consequências do outro. Por isso que é bom o depoimento e trazer. Vamos lá. Para você,
Flávia, como é que é a gordofobia no Brasil? Uhum. Ela existe no mundo todo, mas no Brasil, como é que ela é? No Brasil ela é muito forte porque o Brasil é um país do culto ao corpo, né? A gente tem aquelas mulheres gostosas, saradas, né? A gente sempre teve a valorização do corpo violão, até que, acho que menos de 2 anos, saiu uma pesquisa da ABNT e de várias marcas que encomendaram essa pesquisa, que o corpo mais recorrente na brasileira não é o violão, é o corpo retângulo, sem cintura, né? Então isso aí já fez cair um mito e de tudo que a gente acreditou a vida inteira, né? Então o corpo sem cintura é o mais comum hoje em dia na mulher brasileira, sendo que o violão acho que era o segundo, o terceiro, né? E no Brasil O violão faz dentro do centro cirúrgico, né? Que o povo vai lá para fazer Exatamente, lipolade, não é? Aí todo mundo pode E aí ter violão. chupa tudo ali e a pessoa fica... Então, no Brasil é muito forte e a gordofobia, ela não se dá. Gordofobia não é simplesmente você xingar uma pessoa na internet ou fazer o bullying, aquela coisa, mas sim a restrição de direitos da pessoa gorda, né? Ela não ter direito à moda, à saúde, ao mercado de trabalho, a afeto, a tudo, né? Meu lado é trabalhar com a moda, né? Que foi o primeiro grito de ser ouvido ali, de visibilidade da pessoa gorda, porque a moda não era feita pra gente. Era só aquele saco de batata. Mas tem todos os outros problemas, né, que a gente não consegue. Transporte, né, a gente viu ali faz pouco tempo um caso da menina que teve que pagar, exigiram que ela pagasse 2 poltronas para ela poder viajar, sendo que eu acho que todas as companhias aéreas de transporte deveriam ter cadeiras adequadas para todos os tipos de corpos, né? Então, são todos esses âmbitos, né, onde ocorre a gordofobia, que o primeiro que a gente ouve falar é do xingamento, do bullying na internet, em casa, mas que atravessa todas essas camadas da sociedade, né? Trabalho, saúde, mercado de trabalho, enfim, muita coisa aí que a gente tem que falar. Bacana. Francisco, a gordofobia acontece dentro de casa? Bem, ela pode acontecer, sim. Se os pais, por exemplo, de uma criança que ela por alguma razão genética ou por um tratamento alimentar diferenciado, essa criança ela está se desenvolvendo diferente dos irmãos. Se os pais não fizeram uma intervenção cuidadosa, por exemplo, se ela tiver irmão, um irmão pode brincar. Então, essa criança, então, ela já começa em casa a sentir algum impacto disso, tá? E, claro que nós sabemos as consequências, ainda mais imaginando uma criança. Mas também não só isso. Uma pessoa, um parente, né? E as pessoas, às vezes, tendem a brincar com essa pessoa, falando de uma forma que, às vezes, não é bem, não é adequada. Cria-se uma imagem deteriorada, né? Então, isso vai afetar, sim. Então, começa-se, quer dizer, pode acontecer em casa. Sim. Eu vou dar dois depoimentos aqui para vocês. No Pod Legal, a gente tem vários apresentadores rotativos, né? E a gente tem duas apresentadoras que as duas já me confessaram situações dessa dentro de casa. Uma delas sofreu tanto com isso porque era gordinho. O irmão falava, o irmão falava, o irmão falava. E aquilo mexeu absurdamente psicologicamente com ela, dela ter sérios problemas. Hoje, graças a Deus, ela tá bem, mas tá magrinha, não come nada, ainda continua com aquela história ali de não se aceitar. Porque porque a gente tem que comer. Gente, a vida tem que comer. Ela não come para ficar magra, então tá errado o negócio, né? Mas acontece muito, assim, dentro de casa. E muitas vezes são em comportamentos que a gente nem percebe, né? Que são tidos como comentários inocentes. Tipo, nossa, mas você vai usar essa regata mostrando esses braços desse tamanho? Você vai botar um short para ir pra praia mostrando essa celulite na perna? Mas é a minha perna, é o meu braço. Então, Ou então, acontece não come bastante. muito, senão você não vai conseguir namorado. Tipo de Sim. coisa. Como se a gente vivesse em função só disso, né? Hoje eu Exato. tava almoçando com uma amiga e ela tava me confessando que o novo marido dela, que ela vai se casar, falou pra ela que gosta dela gordinha.
E ela falou pra mim, mas eu quero emagrecer, eu não me sinto bem. E ele falou, não, eu gosto de você assim. Você quer emagrecer por uma questão de saúde, que pra você é positivo ou até por você. Mas eu gosto assim, né? Então é muito difícil essa questão também, né? E a gente Sim. escuta de todo lugar. Fernanda tá com a gente, um abraço. O Rogério tá com a gente, a Cláudia Neves, a Paula Andréia. Enfim, um beijo para todos vocês que estão acompanhando aqui esse programa tão sensacional. Mas enfim, eu acho que a gente tem muito aqui o que falar. Eu vou começar a trazer alguns temas que a gente deixou separado aqui. E aí, paralelamente a isso, a gente vai comentando mais alguns assuntos, né? A gente estava até antes do programa, eu estava até dando ali um briefing com eles, a gente estava conversando, e a gente falou essa questão da romantização que hoje se fala de tudo, né? Tudo se quer romantizar. É romantização? Não é romantização. A gente precisa entender até que ponto isso é real ou não é real. Por exemplo, eu também ouço falar muito, e a Thaís Carla, eu acho que ela é um grande exemplo, né, de uma pessoa que fala muito sobre o tema, e o que eu acho positivo. Acho que às vezes ela vai para um lado que eu, Afonso, não gosto, me incomoda, mas eu não sei, eu não vivo aquilo, eu não tô aqui para julgar. Mas ao mesmo tempo, às vezes eu fico incomodado. Mas uma coisa que eu vejo ela falar muito é no sentido de que da saúde. Ela fala: não, ser gorda é legal, eu sou feliz, eu gosto, eu tô assim porque eu quero, e a minha saúde tá bacana. Só que a vida inteira a gente escutou que ser saudável é ser magro. E aí, Uhum. então querem dizer que ser gorda é legal, ou faz bem, não faz bem. Mas eu acho que não é nesse mérito que a gente tem que entrar. A gente tem que entrar no mérito de que cada um é do seu jeito e tá tudo bem. Até falei com o Francisco uma outra questão sobre a homossexualidade. Uma pessoa é homossexual e não é homossexual porque ela nasceu assim. Ela não optou em ser. O gordo, ele é gordo porque ele nasceu assim. Ele não optou em ser. É porque o seu metabolismo é diferente do magro. E eu até citei você, né, Francisco? Falei, Francisco, você, por exemplo, você pode comer 300 hambúrguer que ele não engorda. Uhum, Porque o corpo é diferente de cada pessoa. E aí você vai julgar uma pessoa por algo que ela não escolheu. uhum. Ela Exato. nasceu. Tô Sim. errado? Ou tô falando muita besteira? Não, não, eu acredito que também a pessoa pode ser gorda, né? Tem gente que é gorda que vai nascer e morrer gorda, e tem gente que é magra e vai engordar depois da gravidez, ou porque teve algum problema de saúde, engordou, Tiroide, ou que de também. tireoide, ou de tomar alguma medicação, e absolutamente todas elas merecem respeito do Boa. mesmo jeito, dignidade do mesmo jeito. Então, eu acho que ninguém tem a ver com a vida de ninguém. A Thaís Carla, por exemplo, tem um conteúdo assim que eu não acompanho, mas ela é uma mulher que está sempre feliz, tem duas filhas lindas, Sim. perfeitas, um marido que ama, e isso parece que incomoda, né? Parece que incomoda mais a gordura dela do que ela ser admirada por uma pessoa que vive a vida dela do jeito que ela é, né? Então, não sei por que tanto incômodo. Tem tanta mulher magra que também faz conteúdo ali de fio dental, né? Mulher não sei o quê, mulher melão, popozuda, não sei o quê, e nenhum sofre tanto hate quanto Verdade. ela sofre, né? Então é só questão de você saber escolher o conteúdo que você quer receber ou não, e não ficar despejando aquele hate desnecessário. Tá certo. Vamos lá. Primeiro tema que a gente vai falar é dela, que parece que vai deixar de ser gordinha porque foi uma decisão dela. Ela decidiu isso. Parece que ela fez uma cirurgia bariátrica aí, tá toda feliz da vida, né? E tá tudo bem. Eu acho que você tem que ser do jeito que você quer, aquilo que te faz bem, aquilo que te faz feliz. E a gente vai falar da Jojo Todinho. Só que não é só da Jojo Todinho, não. É da Jojo Todinho com a Val Marchiori. Parece que a funkeira rebateu um comentário apontado como gordofóbico e a socialite, que é a Val Marchiori, não gostou, rebateu. A cantora aproveitou para desabafar sobre sempre ser alvo de comentários maldosos. A cantora Jojo Todinho, ela utilizou as redes sociais para responder o comentário da Val Marchiori sobre a sua vida íntima. Usuários das redes sociais consideraram a fala como gordofóbica. Em seu podcast, que ela tem um podcast que é o Hello Val, a socialite ironizou o suposto desempenho da Jojo na cama. Imagina a Jojo em cima daquele ex-marido, meu Deus, coitado. É a mesma coisa que espremer uma laranja, disse. Na sequência, a socialite não poupou a cirurgia bariátrica feita pela cantora. Ela tinha que fazer mesmo, estava muito pesada. De saúde, de tudo, né? Sexualmente, como é que faz? Continua. A funkeira usou seu Instagram para responder a Marchiori.
Olha o que ela falou, que a Jojo gosta dela. Porque ela vem, né? E ela, meu Ela não tem Deus, papas na língua. não tem filtro nenhum, né? Nossa futura Ela colega de fala. profissão também. Meu bom dia! Hoje vai ser muito especial. Vai pra você, Val, que se incomoda comigo até hoje. Você não aceita o fato de eu ter sido musa do baile da Vogue e nem de ter posado pra Vogue. E você, que é a mulher padrão maravilhosa, nunca foi chamada. Disparou a Jojo. Foi fina. Exato. Fina. E foi Foi sincera. fina aqui, tá? Podia ter falado muito mais. Eu acho que eu não teria essa classe toda para responder um comentário desse, não. Eu achei que ela até respondeu, porque a do Jojo não é a mais fina do mundo, né? O que vocês acharam desse comentário aqui? Vamos começar com você, como advogada, né? Então, você acha que cabe uma ação aqui e até uma reparação, uma indenização de reparação pelo fato de ter sido questionado o desempenho sexual da Jojo Todinho na cama? E não é que ela questionou aqui entre dois amigos, ela questionou num podcast que é visualizado pelo mundo todo. Exato. E aí, eu posso falar do desempenho sexual dos outros assim, a torta e a direita e tá tudo certo? Eu concordo que sim, a Jojo tem esse direito de procurar uma reparação, uma indenização, porque existe hoje em dia até um pouco desse choque, né? Que muita gente usa esses podcasts, essas ferramentas como liberdade de imprensa e liberdade de expressão, né? Mas todo mundo conhece aquela frase que seu direito termina quando o do outro começa. Sim. E ela veio de uma forma num canal onde tem uma visibilidade, um alcance muito grande para fazer um comentário extremamente ofensivo. E não se comenta, a não ser que você esteja dentro de um podcast, dentro de um programa que o foco seja esse, né? Que existem conteúdos eróticos em alguns podcasts. Mas mesmo Mas assim, mesmo assim, vai falar é que isso a que eu ia outra não tem falar. um bom A desempenho? pessoa Quem é teria que você, estar né? sendo a entrevistada e ainda olhe lá. Mas eu acho que ali foi super fora de contexto. Ela também não é da área da saúde para questionar essa questão. Mas a Val também não tem de 10 coisas que ela fala, 9 estão fora da casinha, né? Exato. Nada se aproveita. Ali, Então, assim, eu acho que já começou errado ela querendo dar um laudo de saúde, se nem é da área de saúde, É. né? E ainda trazendo para esse viés de uma esfera tão íntima da pessoa, como é a vida sexual, né? Mas a vida sexual das pessoas, as pessoas têm curiosidade pra saber como é a vida sexual do outro, né? Quer saber, Tem. né? E aí vem falar. Tem, mas até porque tem uma questão que o corpo gordo envolve muito fetiche, né? Então, a gente que acompanha as redes sociais, que está dentro desse movimento, a gente vê que muitos homens, eles até se interessam por mulheres gordas, mas num viés muito de fetiche, né? Eu gosto porque eu sinto prazer, mas para trazer para minha família, para apresentar nunca, Pra né? andar de mão dada na frente dos amigos. Eu vou dizer não pra quero, vocês, eu nem tenho um pensar. tio, até quero mandar um abraço pro meu tio aqui. Ele tem um Facebook. E meu tio, vou até falar, é casado meu tio, tá? Mas ele no Facebook dele, todo dia ele posta foto de uma gordinha e escreve: uma gordinha é tudo de bom. Eu fico olhando aquilo, né? Eu falo, tio, não pode ser. Mas todo dia ele posta uma foto de uma gordinha e uma gordinha é tudo de bom. E ele escreve ali. Como diz a internet, né? É raro, mas acontece muito. Então Olha, é muito bom, muito eu bom. acho que veio muito, muito delicado, assim, abordar essa questão sexual, que não era um tema pertinente a ela, que a Jojo também não estava ali ao vivo para rebater. Então, eu acredito que sim, merece uma reparação, uma retratação, com certeza. Francisco, você que é coach, você que é psicólogo, vamos dizer que uma questão dessa, essas colocações assim, sabe, super desagradáveis, até em rede nacional, né? Você acha que isso pode afetar o desempenho da pessoa na vida dela, né? Poxa, ela tendo julgado, porque a Jojo, eu acho que todo mundo fala do peso dela, né? Cada hora é uma coisa do peso dela e tal. Mas ela me parece muito bem resolvida, muito bem resolvida. Mas eu acho que até a página 2, porque na internet as pessoas mostram aquilo que é bonito, né? A vida bonita. O Instagram é o palco da vida das pessoas, né? Mas o bastidor a gente não mostra. Será que isso não afeta ela, querendo ou não? Uma fala dessa não deixa a pessoa para baixo? Bom, desculpe, vai depender muito do estado interno da pessoa. Pelo que nós observamos da resposta da Jojo, ela mostrou uma postura muito interessante, uma segurança e foi capaz, dessa forma que ela se expressou, resolveu todas as coisas. E, digamos assim, ela
se expôs de uma forma tão clara, objetiva, mostrando esse potencial dela. Pode acontecer que uma outra pessoa sem essa segurança, tá, ela iria ser atingida muito mais. Né? E isso tem a ver, essa insegurança, se eu não cuidar na minha vida, se eu não buscar meios de me entender por que eu sou assim, o valor que eu tenho, quer dizer, o meu valor não tem a ver com isso, eu sou muito mais. Então, esse processo de autoaceitação vai facilitar que eu, como com sobrepeso, seja como for, vou me locomover no mundo e vou ser aceito por muita gente. Tá? Eu me sinto bem dessa maneira. Né? Agora, existem situações onde essas ofensas elas podem ser tão constante, se eu não tiver o meu mundo interno mais ou menos equilibrado, isso vai ter um efeito muito ruim. Desculpe, assim como ela observou, uma das primeiras coisas, isso mexe com a minha autoimagem, na sequência eu posso estar um pouco deprimido, eu não me aceito, e aí alguns transtornos graves podem estar acontecendo. Entendi. Agora, como eu me fortaleço? Como eu faço para me fortalecer? Terapias, por exemplo, podem nos ajudar? Tá no movimento? Eu não sei se existe algum movimento nesse sentido. Sim, chama movimento body positive, ou então de ativismo gordo. Tem várias nuances aí de movimentos. Isso fortalece a pessoa, você acha? Com certeza, acho que a gente tem que seguir de pessoas que com exemplos similares aos nossos, né? Então, seguir influenciadoras de vários tipos de corpos, de várias realidades diferentes, né? Então, a gente busca muito um padrão ali que a gente nunca vai conseguir, né? Porque é muito fácil essas influenciadoras padrão falar, eu faço ginástica, não sei o quê, só que no dia a dia ela tá fazendo um monte de lipo, né? Igual você falou, fazendo lipo, tomando remédio e às vezes fez uma bariátrica ali, não falou para ninguém, fez escondido. E não, a gente tem que se cercar de exemplos, né? A comunidade do Pop Plus, ou da Ju Romano, da Amanda Momenti, da Wonder Size, que é onde tem a comunidade também da Débora Biela, participa. E ver essas pessoas que têm mais o atleta de peso, que é uma esportista que é gorda, né? E ela fala super sobre atividades físicas. Então a gente não está vendo, né? Muita gente fala romantização da obesidade, mas eu não tenho uma influenciadora gorda que fala, não, você tem que comer bacon, que você vai ficar bonita só se você for gordo. Mas eu vejo um monte de influenciadora vendendo caneta emagrecedora, chá tranqueira para emagrecer, batom né? emagrecedor, pirulito Tem? emagrecedor. Tem aquela Kardashian lá, vendia o pirulito emagrecedor. Mentira. Agora, por que não falo que é a romantização do emagrecimento e só sobra pra gente? Porque é verdade, você vê que todo mundo aí tem um corpo maravilhoso, alguma coisa tá fazendo. Porque esse exatamente. corpo ele não é real, né? Pode ter gente que tem mas é gente raro, que né? Mas olha, sim, hoje tá em pra dia é nascer. mais difícil, né? Mas só que uma pressão que é só em cima da pessoa gorda, né? E a gente vê ali, eu tô como empresária fazendo um evento que é um dos maiores do mundo no segmento de moda plus size. A gente leva dança, leva música, teatro pro palco. Um monte de bailarina gorda excelente que não tem onde se apresentar porque as pessoas não são contratadas porque sofrem preconceito, porque acham que o bailarino gordo não é capaz. A gente vê um monte de profissional ali excelente que não tem espaço porque é gordo. E isso é um absurdo. A gente está ali pregando respeito para todo mundo. Ninguém está falando, não, só o gordo que presta, que é o gordo é legal. Eu acho horrível também quando as pessoas vão no Instagram de moda e falam, essas modelos são todas anoréxicas e drogadas, não sei o quê. Não, a gente não é psiquiatra para falar da saúde dos outros, né? Então, Você não sabe. você não sabe, né? Eu acho que as pessoas hoje falam demais, né? Eu acho que a internet deu voz a muita gente. O WhatsApp é uma arquibancada que é muito fácil você falar. Eu não sei, eu tô no grupo do condomínio. Para virar uma confusão é um minuto. Para cada um falar o que acha, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas ninguém quer saber o que você acha, né? É muito achismo, né? Uhum. A gente às vezes precisa aceitar.
É aquele negócio, eu tenho lá o meu síndico, deixa o síndico dirigir, é ele que é o dirigente do negócio. Temos o presidente, mas eu não gosto, mas eu não acho. Gente, é o presidente, deixa ele fazer. É muito achismo hoje, né? Sim, Enfim. complicado. Bom, você que tá em casa, pode mandar pergunta pra gente, tá? Então a gente recebeu aqui uma pergunta que é essa daqui, ó. Doutor, semana passada eu fui a um restaurante com meu namorado e minha sogra. Chegando lá, a recepcionista não quis disponibilizar uma mesa para nós, pois disse que as cadeiras não iriam suportar o meu peso. Eu fiquei sem reação na hora e fomos embora. O que eu posso fazer nesse caso? Isso acontece? Acontece muito. A gente que é gordo, vê cadeira de plástico, a gente já treme. Já sente até um arrepio Já nesse sente, Mas Sim, aí que tá, engraçado. existe alguma legislação, por exemplo, que eu tenha que ter uma cadeira que comporta mais peso? Porque vamos dizer que eu faço um restaurante, coloco essas cadeirinhas de plástico, e se uma pessoa de sobrepeso sentar nela, quebra, e ainda eu me responsabilizo, porque eu, como dono do estabelecimento, vou me responsabilizar pelo dano causado. Exato. Então, assim, só que eu não tenho a cadeira que suporte uma pessoa de sobrepeso. Então, eu vou dizer, olha, não tenho a cadeira, ou a legislação me obriga a ter uma cadeira, eu não sei. Não Tá. existe legislação atualmente. Não existe. O que estava em discussão no Senado, mas está parado ainda, era um projeto de lei do senador Romário sobre obrigatoriedade de macas e equipamento de saúde, né, para pessoas gordas de corpos maiores, e também aquela questão do transporte, né, de ter poltronas maiores nos aviões e ônibus, para que as pessoas não fossem obrigadas a pagar 2 poltronas. Mas é tudo muito lento, né, tudo muito demorado, está parado ali, mas a gente está de É. olho ali, porque acho que isso é o fundamental, né? A gente fica muito ali na superficialidade, às vezes, não, você tem que se amar, porque todo mundo é lindo, não sei o quê. Mas temos que ir mais a fundo também. Por isso que é muito legal ter espaço para a gente falar das questões de direitos também, para a gente ir mais a fundo nessa questão. Essa questão da legislação, se a gente for pensar, é algo que não existir ainda é muito atrasado, né? Exato. E eu acho que é algo tão simples de se fazer, é que talvez falte. A gente tem parlamentares, deputados que representam eu diria uma comunidade. Como eu posso citar isso? É uma pessoa, pessoas gordas? Eu não sei, porque tinha que ter um representante lá que defendesse os A interesses, causa, né? a causa. Não temos? A gente quase teve uma deputada estadual, que quase entrou, mas infelizmente não conseguiu, que era Kate Lima, aqui em São Paulo, que não conseguiu entrar, que ela abordava bastante essas questões, mas a gente está em cima aí de outros deputados para que eles fiquem de olho nessa questão. Mas em algumas cidades, né, em Salvador, Recife, já existem leis municipais Ah, que bacana. abordando já. Aqui em São Paulo tem a questão do transporte público, né? Que as pessoas obesas não precisam passar pela catraca, elas podem descer pela porta da frente, mas mesmo assim, eu acho que são pequenos passos, né? Existe hoje em dia, dentro do metrô de São Paulo, assentos preferenciais para pessoas obesas. A questão é que dentro do trem são apenas 2 assentos, né? Então, assim, é lá no primeiro vagão e são só 2 assentos. E eu falo assim, que se as pessoas ainda têm dificuldade em dar lugar para um idoso, para uma pessoa autista, uma pessoa com deficiência, quem dirá para uma pessoa gorda, né? A gente já é hostilizada de várias formas. Se eu ainda chegar naquele banco preferencial e falar, oi, dá licença que aqui eu tenho direito de preferência, Eu falo, a mas pessoa você é vai gorda lá. porque você quer. Exato. Né? Porque, né? É, e, Mas e- não, você não quer muitas vezes, né? então, assim, ainda é muito cultural também, e eu acho que são pequenos passos, né? Que as coisas elas começaram a andar nesse sentido mais jurídico agora. É ainda tudo muito recente. Francisco, o fato de não ter uma legislação que defenda, porque o que que a lei é? A lei é o que nos dá segurança, é o que nos fortalece, né? Então, assim, eu tenho a lei como respaldo para me deixar tranquilo, né? Agora, as pessoas obesas, eu tenho que dizer obeso ou gordo, como é o certo? Que as pessoas têm dúvida. Hoje em dia existem várias brigas, né? De falar pessoas com obesidade, porque a gente não é uma doença, né? Pessoas com obesidade, e tem a outra vertente que acha que obesidade não é uma doença.
Então você pode falar gordo, gorda mesmo. sem Gordo, problema. gorda, tá É certo. uma característica Uma da característica, pessoa. como falar o magro. E o plus size é para moda, para o segmento, é um termo mercadológico. Tá, entendi. Voltando, Francisco. Bom, eu estou pensando o seguinte: estar fora do peso, uma pessoa que tem o seu peso, ele não consegue ter o controle que ele gostaria, é uma realidade. E qualquer realidade, Então, mas estar fora do peso, a gente não estaria. Essa palavra já estar fora do peso, a gente está dizendo que você tem que ter um peso certo, e na verdade não tem peso certo. Nós não precisamos pensar isso. Tá. Nós temos no nosso dia a dia uma compreensão quando nós olhamos uma pessoa e sabemos essa pessoa tem um peso diferenciado, tá? Mas é uma realidade. O que nós precisamos é aprender a olhar para toda essa realidade com respeito. Isso existe e eu vou aprender a suspender juízos, buscar explicações ou a não aceitação. Eu preciso superar isso. Então, há um trabalho enorme a ser feito, em geral, de transmitir essa ideia do respeito. Agora, do ponto de vista da saúde, se no meu consultório vem uma pessoa que diz, olha, eu gostaria de ajustar o meu peso, e muitas pessoas não conseguem, porque precisam de um apoio, enfim, existem muitos elementos por trás que sustentam o comportamento, aquele comportamento. Então, essa pessoa, a primeira coisa que vou no consultório não é dizer assim, olha, então vamos emagrecer, não. É compreender como você se sente, tá? Primeiro você vai se aceitar dessa forma, ver que o seu valor não é esse apenas. A partir daí, queremos fazer ajustes? Sim, nós vamos fazer ajustes. E eu vou buscando isso de uma maneira gradativa, sem preparando essa pessoa para o seu novo momento, para o seu novo corpo, assim por diante. Então, antes de tudo, nós precisamos divulgar muito isso. Precisamos respeitar. Eu vou olhar para o meu filho, se ele está com peso diferente, eu vou ter que aceitar esse filho, tratá-lo com carinho e procurar, se eu quiser ajudá-lo, tem que ser de uma forma que ele se sinta apoiado e não... Tá. Aceitar é uma coisa. Agora, uma pergunta que eu faço, que é o que eu escuto muito por aí. Eu aceito e tá tudo bem, mas eu não gosto. Eu não acho bonito. Como eu não gosto do magro e não acho bonito. Então, assim, hoje a gente é muito julgado, as pessoas como um todo, porque nós temos aí a arquibancada do WhatsApp, as redes sociais, e qualquer coisa que se fale, você é julgado, né? E o fato de a gente ver alguém falando, poxa, eu não gosto, não acho bonito uma mulher gorda, não acho bonito um homem gordo. Eu posso dizer isso? Eu não posso dizer isso? Isso já é gordofobia ou não é gordofobia? Até para esclarecer para as pessoas que estão em casa, porque isso é comum, isso ainda acontece. Ou pode acontecer? Não sei. Estamos aqui para discutir. Pensa assim, se você falaria em rede nacional para todo mundo, eu não gosto de pessoas pretas, eu não gosto de judeus, eu não gosto de evangelho, por que para pessoa gorda você falaria isso? Mas eu diria a mesma coisa. A mesma coisa, eu não gosto de preto, não acho, não é não gosto. Eu não estou dizendo que não gosto. Eu não acho bonito. Então vamos dizer, eu não acho bonito uma mulher gorda. Eu não acho bonito um homem gordo. Eu posso não achar ou eu tenho que achar ou eu tenho que omitir essa opção? Eu acho que você pode ter o gosto que você quiser. O problema é você externizar isso e não ter responsabilidade, Exato. principalmente em rede pública, ou coisas que vão circular aí e que vão ferir a integridade de alguém, né? Porque se alguém vê ali um monte de gente falando, não gosto de gordo, não gosto de gordo, não gosto de gordo, alguém vai se sentir no direito, putz, fulano não gosta de gordo, gordo é uma porcaria, vamos acabar com a raça dele, né? Então, Exato. não é uma coisa assim de só o gosto pessoal. Ninguém é obrigado a gostar de muita nada, coisa, né? E O negócio é como você vai externar isso, expressar isso. Então, tomar cuidado, ter expressar responsabilidade. isso, seja lá o que for, não só do gordo, ou do magro, ou do branco, ou do Sim, preto, lógico. ou do evangélico, ou do judeu, ou do católico, Uhum. e eu juridicamente. ouvi esses dias uma frase de uma amiga minha, a Jaqueline, que ela falou assim, entrando nesse assunto, né, de eu posso não achar bonito? Isso. E o negócio é o seguinte, todo mundo tem pescoço.
Se você não gostou do que você tá olhando, você pega o seu pescoço, vira pro lado e olha pra outra coisa. Adorei. Adorei. É muito simples, assim, Muito bom. nesse sentido, né? Mas eu vou muito de acordo com isso que a Flávia falou. A gente sempre tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente externaliza. É, Gostos todo mundo tem, todo mundo tem aquele tipo de pessoa que mais te atrai. Aí a gente já até falando em questão de relacionamento, né? Sim. Ah, eu me sinto mais atraída por homens altos, por homens baixos, por mulheres magras, por mulheres gordas. Todo mundo tem o seu gosto pessoal. A questão é quando você traz esse gosto pessoal como uma justificativa para um preconceito. Ah, boa. Então aí É, você traz um complemento que é o preconceito, só que ele vem através dessa justificativa. exato, Entendi. tanto E, é que. e também esses gostos são uma construção social, né? Porque a gente ouve a vida inteira falando Que que o bonito é corpo, o ser que o tal. bonito é o padrão, magro, loiro, branco, jovem, né? E aí a gente é condicionado a achar isso. Mas quando a pessoa às vezes se desconstrói, também é muito legal, né? Passa a olhar as pessoas como seres humanos, né? E não como uma fórmula ali. Então, se a gente for olhar, o fato de eu falar, eu não gosto, não acho bonito um homem magro, não acho bonito um homem gordo, não acho bonito uma mulher gorda. Eu acho que essa expressão, ela não é errada. Ela não é uma Uhum. criminosa, vamos dizer assim, tá? Uhum, Mas, por um outro lado, isso pode atingir as pessoas e fazer mal. Então, o que a gente talvez tenha que olhar é que a gente precisa ser mais empático. com A gente certeza. precisa se colocar um pouco no lugar do outro e dizer, eu gostaria de ouvir isso. Se eu não gostaria de ouvir algo nesse sentido, então é melhor eu não dizer. Então eu acho Concordo. que é mais por esse lado do que propriamente dito do crime, vamos Sim, assim, né? Até porque, Ou da gordofobia, é, que é crime. na verdade, não existe a tipificação penal de Não existe gordofobia, né? explicação, exato. E isso é uma coisa que até confunde quem é leigo no assunto. Porque a homofobia, por exemplo, é crime. Para ser considerado crime, a gente tem que ter aí o que a gente chama, o termo técnico é a tipificação penal, que é estar dentro do Código Penal previsto como um crime. A gordofobia não está. Mas ela não Mas, entra mas como aí a gente tem a questão de injúria, isso. a gente tem o dano moral na esfera civil, então, não é porque não é crime que não é uma postura condenável de uma certa Olha que forma. bacana um comentário, já te passo, Francisco. O Boni tá falando. Acho que aí entra o exercício de olhar o porquê você não acha o gordo bonito. sim, Por que você não acha o gordo exatamente, bonito? Exato. exatamente, é isso. E tem também, não é a minha área, né, mas eu sei porque eu acompanho, é, muita jurisprudência já de gordofobia no mercado de trabalho, né, de pessoas que sofreram assédio moral, de Ah, tem. chefe que olha a gaveta da funcionária para ver se ela não está comendo coisa escondido, para ela se manter no peso, ou lugar que não fornece o uniforme adequado para a pessoa no tamanho, ou mesmo cadeira. Enfim, eu sei que já tem essas jurisprudências aí de gordofobia no Tem. mercado de trabalho, né? E que você não pode simplesmente chegar e chamar o seu funcionário de gordo e achar que vai ficar por isso mesmo. Tem muitos casos bem feios assim, né? Eu imagino. Francisco, Eu ia comentar um pouco o que elas colocaram, que fez sentido. Ampliando, nós vivemos um mundo de comunicação. Dependendo aonde eu estou, com quem eu estou falando, aquilo que eu digo pode ter as mais variadas interpretações. Todos nós temos os nossos filtros perceptuais, né, que analisa da nossa maneira, né, aquilo que nós ouvimos, né? Mas a tua pergunta pareceu interessante, porque eu posso ter dentro, né, do meu imaginário algum modelo e achar esse modelo conveniente para mim, tá? E eu também não preciso me sentir culpado por sentir isso, né? Mas o exercício, acho que nós estamos aqui olhando será que o mundo precisa mesmo aí da minha, né, minha do opinião. meu entendimento? Então eu posso ser cuidadoso dessa maneira, né? E voltando àquela questão de já praticando essa questão da empatia, né? Que eu preciso agora compreender, até o rapaz fez a pergunta, eu preciso compreender melhor, porque é uma realidade.
talvez eu não esteja preparado, mas eu preciso, a partir dessa empatia, começar a desenvolver esse entendimento. Francisco, você não acha que também pode ser daquilo que quando a gente é criança, a nossa mente ela é treinada ali, né? Ela é moldada. Sim, E vamos dizer, essa questão de gordofobia, homofobia, isso era muito mais forte lá atrás, sim, né? Quando nós éramos crianças, né? Vamos dizer assim, quando você era criança, isso Sim. devia ser muito forte. Quando você, a outra, ela menos. E aí vai. E hoje isso tá assim. Eu vejo que as crianças hoje, para eles tudo é muito normal. mas é bem interessante o que você está colocando. Porque no passado, muita gente sofria e se Calado, achava, calado. cara, é assim mesmo. Algumas crianças já manifestavam algumas atitudes assim, malvadas, né? Dependendo já, mostrando uma psicopatia ali naquele meio, né? Agredindo. Então, muita gente sofreu. Então, hoje fala, mas tudo é bullying. Olha, a ideia do bullying veio para nos despertar para essa realidade, que muitas vezes não se precisa disso, né? Não sei se eu estou assim Você dizendo. tá, e você me trouxe uma memória que veio assim, ó, veio da escola um momento que eu me lembro que eu sofri uma coisa nesse sentido que não estava na minha cabeça, e você falando, Uhum, crianças malvadas, não sei o que lá, e eu me lembro de uma situação de que aconteceu nem na minha escola. perfeito. Então, nós podemos aproveitar esse momento, falando ou da gordofobia ou de outras formas de bullying, como coisas que são agressivas, da maneira, às vezes, como é veiculadas, né? Que são veiculadas, né? Então, nós olharmos para isso é um avanço. Para evitar, eu gostaria de deixar claro uma coisa: nós estamos falando de duas coisas. Um lado preconceituoso, que de fato vai afetar a vida, a saúde emocional das pessoas, e tem o lado do ponto de vista da saúde em si. Tá? É claro que, como as duas colegas já mostraram, que, olha, eu posso, por exemplo, vamos usar o caso da Jojo, pelo a descrição do texto, ela diz assim, olha, eu agora acho que é o momento para mim fazer isso. Então, ela tomou essa decisão, sabe que por questões de saúde ela pode fazer isso, né? Então são duas coisas, uma coisa elas não podem ser contrárias. Eu posso cuidar da minha saúde e posso olhar o outro com todo o respeito. Aí vem uma questão que o Francisco colocou e eu acho importante a gente falar. E aí, quer dizer que ser magro, tá dentro do peso ideal, com o IMC certo, quer dizer que você é saudável? Nem sempre, né? E eu tava conversando com a Débora agora há pouco, antes da gente entrar, e ela me falou, ó, eu tô acima do peso padrão, né, do IMC, sou gorda e tenho a saúde excelente, né? Não Exato. tenho um colesterol, não tenho uma diabetes. Aí ela falou, mas a minha mãe, contra a sua mãe e do seu pai, faz para as pessoas entenderem. Bom, só para contextualizar um pouco as pessoas, né? Eu venho de uma família gorda, né? Onde entre meus pais e os meus três irmãos, né? Só eu e meu pai que não fizemos cirurgia bariátrica, né? Então, essa questão do peso sempre foi muito presente na minha família. E aí, assim, a minha mãe sofria muito com problema de coluna, com muitas coisas assim, e o médico sempre falava, você tem que emagrecer. Você tem que emagrecer, tem que emagrecer. E aí ela falou, então tá, então eu vou fazer bariátrica. Minha mãe foi a primeira da família que fez, né? Então ela falou, vou fazer a cirurgia porque eu vou emagrecer e todos os meus problemas de saúde vão ser resolvidos. Algumas questões, obviamente, melhoraram, né? Porque a minha mãe tinha disfunção de tireoide, tinha diabetes, mas essa questão que ela trazia do problema do joelho, do problema da coluna, não resolveu, porque não era só o peso, né? E aí depois, quando ela já tinha emagrecido, ela passou aí nos médicos e ela comentou, que na adolescência eu era atleta, eu jogava handebol, e aí então assim, pode ser que tenha sido uma sobrecarga daquela época onde a minha mãe tinha 1,75 m e pesava 60 quilos, que foi acumulando com o passar do tempo. Mas os médicos sempre tratavam só como uma questão do peso. E o meu pai, você olha para ele, meu pai é magérrimo,
assim, um homem super magro, e ele tem o colesterol super descompensado, faz uso de insulina para regular a diabetes, já teve que fazer ponte de safena, já colocou stent na artéria e teve que repetir o procedimento porque o stent entupiu. Então, assim, Meu Deus. são estereótipos que a gente cria. Sabe o que é estereótipos e padrões que se coloca, que goela abaixo, né? Colocam goela abaixo. Eu acho que não existe certo, não existe errado, existe você, seja você do jeito que te faz feliz, do jeito que Exato. você quiser, né? E é É isso. complicado porque, que nem a gente comentou da situação da cadeira, né, do restaurante, da pergunta. A gente às vezes não tem nem acesso a coisas da saúde, né? Eu já tive vezes de eu ligar, marcar exame, e aí quando eu falava o meu peso, ah, não, a maca não suporta o peso. Então, isso já aconteceu. Mas pode alguém te falar, a maca não suporta o peso? É a mesma Sim, história. esse é a gordofobia médica, né? Que é fortíssima, né? O paradoxo, né? De Uhum. você exigir saúde do gordo e você não oferecer condições para que ele cuide da própria saúde, né? Então, não é difícil acontecer do gordo precisa fazer uma tomografia, uma ressonância magnética e acima de 100 quilos, e cento e tantos quilos, não existe equipamento adequado para ele. Ou mesmo uma balança, ou um manguito de pressão, né? Coisas simples. Não existem em todas as clínicas, sejam públicas ou particulares. O que acontece em muitos casos, né? Principalmente pessoas que pesam acima de 120 quilos, elas são encaminhadas para clínicas veterinárias ou hípicas. Mentira. É sério. Agora você imagina ser tratado igual um bicho, sendo que você Nossa, só isso é a quer... coisa mais absurda É que eu já muito ouvi. forte, É verdade isso? É verdade, Acontece? é verdade. Já aconteceu com Acontece. várias Gente, vocês amigas estão ouvindo minhas, isso? né? E aí você tá lá no consultório e fala, você Você vai já numa tá- veterinária, então? É isso. Você já está frágil porque Tem- você está, às vezes, doente, você quer fazer um tratamento e ainda te encaminham para uma veterinária Isso é a coisa igual mais um bicho. absurda que eu já vi na minha vida. Então, Francisco, essa que é a grande questão da gordofobia, que a gente tem que ir mais a fundo. São as questões de dignidade da pessoa gorda, né? A gente não viu aí, acho que foi no começo do ano, um menino chamado Marco Vinícius, né? Ai, que ele morreu Que ele na porta do morreu, hospital. ele teve algum problema de saúde, aí a ambulância foi buscar ele já estava em preparação para bariátrica. Aí a ambulância foi buscar ele para levar para o pronto-socorro e ele não conseguiu ser atendido porque nenhum dos hospitais públicos de São Paulo tinha uma maca adequada para ele. Ele morreu dentro da ambulância, igual um desculpa, bicho. mas isso é Ele morreu na Horrível, porta do horrível. hospital. Ele morreu na assim. porta do hospital, igual um bicho, assim. A mãe Eu desesperada. me lembro, assim, agora você falando, eu né? tô lembrando. Isso apareceu bastante. E também quando ele foi, até na hora da morte também, quando ele foi enterrado, teve confusão, porque o corpo não cabia no caixão. Enfim, são coisas horrorosas que acontecem, né? E as pessoas acham que a gente está romantizando obesidade. Quem que quer passar por isso, né? Quem quer ser gordo, assim, Gente, mas para poder eu acho que passar essas por isso? declarações da Flávia aqui, da Débora, cadê os nossos políticos, pessoal? Eu acho que você que está assistindo aqui, encaminha esse vídeo aqui para os políticos, porque nós precisamos urgentemente de uma políticas regulamentação de públicas. política pública, mas precisa de uma legislação que Sim, obrigue as instituições públicas e privadas, de ter. Porque isso foi uma das coisas mais absurdas que eu acho que eu já ouvi na minha vida, que horrível, você horrível. direciona uma pessoa para o veterinário. É, Tem, horrível, tem é muito cidades que têm parcerias com o zoológico. Porque aí tem a balança que você pesa o hipopótamo, Não que pode você ser vai. verdade. É Você sério, falando isso gente, pra é mim. sério. Parcerias com o zoológico. Porque aí você Não, encaminha a situação é a muito pessoa. grave. Aham. Eu muito nunca feio, muito imaginei feio. uma coisa dessa na minha vida. Isso é a coisa mais feia que eu já ouvi. É horrível. E tem coisas piores, porque a gente não quer deixar o negócio. Tem pior que isso? Tem, quando a pessoa falece e é enterrada, aí o caixão não cabe no espaço, o corpo da pessoa, é muito triste. Nessa época de pandemia, então, a gente viu coisas horrorosas, É. né? Mas é muito sério, né? Porque a gente acha que a gordofobia é só ser xingado ou não ter a roupinha bonita para usar à noite. Mas, na verdade, o cerne da questão é esse, né? Os dos direitos básicos do cidadão, né? Que a pessoa magra já não tem, né? Quem é pobre e tudo. Piorou uma pessoa que é gorda, não tem condições. A Jojo Todinho conseguiu fazer uma bariátrica, né? Tem condições financeiras. Agora, uma pessoa que é pobre, que é gorda, que é negra, de periferia, não consegue ter esse cuidado, né? Então, é muito complicado, né? Então, a gente tem que falar mesmo cada vez mais
temas para que as pessoas se conscientizem, né? E tratar o gordo com muito respeito, né? Olha, Eu gostaria, Bebe então, uma de- água agora. eu não sei nem o que falar. Não vou essa coisa Bebe uma aguinha. Não, convênio com o zoológico local. Não, isso É é. complicado. Fala, Francisco. Se é que você consegue falar alguma Não, coisa depois de tudo o isso. que eu tudo isso nos ajuda. Você tinha bastante. conhecimento disso? Pra você, porque pra eu. Não, esse detalhe não. Eu não, eu desculpe, nunca mas imaginei eu não- isso. Realmente É, não tinha. Por isso tá? que tem que falar, né, gente? Mas isso só reforça uma coisa: o estado de pressão psicológica que essas pessoas vivem. Uhum. Talvez elas estejam, entre aspas, se acostumando a lidar com isso. E até se sintam fortes para fazer. Mas, do ponto de vista assim, psicológico, nada passa despercebido ao nosso sistema nervoso central. Não Né? mesmo. Então, a gente tem áreas que aquilo é um perigo e é acionado áreas internas do meu cérebro que vai tomar uma série de providências. Então, eu emocionalmente já não sou o mesmo, eu já vou estar fabricando uma série de hormônios desnecessários que podem, inclusive, estar ajudando no meu próprio sobrepeso. É muito curioso isso. Então, isso me fez repensar o quanto essas pessoas sofrem, quanto essas pessoas precisam de uma ajuda. Tá? Então, eu até deixo assim que essas pessoas pensem nessa viabilidade, né? De contar com esse apoio que pode fazer toda a diferença na vida de cada um deles. Bom, o pessoal tá aqui, ó, mandando abraço. O Diogo, a Fernanda tá dizendo que o debate tá excelente. Muitos corações para Flávia. Fã-clube aqui. Jéssica. O Pouco Rony. conhecida a pessoa. Gosto não vem do nada, é construção social, de fato é verdade. A gente tem aqui um teste social sobre gordofobia, que é um vídeo, mas a gente não vai falar do vídeo agora. Antes de mais nada, eu quero falar para vocês de um momento gostoso. A gente vai falar de uma delícia que é o Pretzel Bits. Dá uma Olha, olhada, que chique. gente. Pretzel Bits são aqueles pretzels que a gente é fã, só que o Pretzel Bits ele tem os pretzels pequenininhos, então você pode comer vários pedacinhos assim. Tem de doce de leite com canela, açúcar, doce de leite, tem de prestígio, tem de chocolate, tem de Nutella e tem os salgados, que é o recheado com queijo. E esse que eles mandaram pra gente hoje aqui, gente, pra gente que tá com fome. Tá cheiroso, hein? Tá cheiroso. Esse aqui é o de pepperoni. Então Nossa, esse aqui, ó, que é delícia. pepperoni. Não, é maravilhoso. E a gente vou deixar aqui, se vocês quiserem, assim, comer, só que vai ser difícil que a gente não vai conseguir comer só um. Ai, A gente vai aí comer vai ser 2, problema. 3, mas tá tudo certo. Então, assim, eu quero dar dica pra você. Você que é da Barra Funda aqui, ou de qualquer outro lugar, deu vontade de comer uma coisa gostosa, ou um doce ou um salgado, mas assim, um doce ou um salgado gostoso mesmo. Então você pode entrar lá no iFood e procurar Pretzel Bits. E aí você faz o seu pedido. Se você colocar lá ainda que você assistiu o Pod Legal, parece que tem desconto, tá? Então, você Eba. fala, fica a dica aqui pra vocês. Se você for advogado, estiver na região da Barra Funda aqui, pode vir pessoalmente aqui no Avenida Marquês São Vicente 446, tem uma loja linda deles ali, e experimentar. Vamos comer, gente? Então, Eu aqui, vou ó. sair ali e já vou pegar um pra levar pra casa. Ó, boa. Eu vou comer aqui um, deixa eu... Aí, ó. Muito bom, nunca tinha visto. Agora a gente não vai conseguir fazer o programa mais. Vou Uhum. ficar diferente um pouco Estou aqui. comendo. Ô, produção, Bom. tem um guardanapinho? Será? Porque a minha mão aqui agora vai ficar de pretzel. Muito bom. Vou ter que lamber. Porque não é nada ruim. Muito bom. Gostoso, né, gente? Nunca Então, tinha visto. dica dada. Tô comendo aqui meu pretzel. Produção, enquanto eu vou comer mais um, porque eu não me aguento, eu vou ter que comer 2. Coloca o vídeo, parece que tem um vídeo aqui de um teste social sobre gordofobia. Será verdade ou não? É fato? É fake isso? Quero ver, coloca ali pra mim. Qual é o problema de você comer? O problema é que você engorda cada vez mais. E cada vez mais você vai ficar mais feia. Agora, esse senhor aqui não está gostando de nada. Não, tá bem, ele está desaprovando a situação. Vamos ver se ele vai chegar ao ponto de interferir. Eu sinto vergonha, tá? É isso que eu sinto. Poxa, é possível que você não consiga entender isso. Olha o seu tamanho, olha o seu vestido, olha o vestido que cabe em você. Eu posso tomar um milkshake se eu quiser. E eu sou magra. Eu posso. Você não pode. Vai melhorar nunca. Você não pode.
a minha vida com ela, tá? Muito gostosa e coitada. Gente, que horror. É verdade. Como colocou aqui. De fato, é assustador. Você vê que as pessoas, o público, as pessoas falam tal, mas na hora que vê uma situação dessa, ninguém aprova, porque de fato não é. Mas acontece real isso? Ah, Acontece. sim. A gente costuma dizer que o corpo da mulher já não é nosso, né? Francisco, me passa mais um pretzel aqui. Estão falando aí, eu vou comer mais um. Enquanto eu falo pra caramba, vai falando que eu vou comendo aqui mais um O pretzel. corpo gordo, ele é um corpo público, né? Todo mundo se acha no direito de dar sugestão, de dar palpite. Ah, porque eu tenho uma dica de emagrecer, eu fiz uma bariátrica, eu tenho um shake aqui que é maravilhoso, sem você perguntar, né? Sem você pedir, né? Então, o corpo gordo é um corpo público. Muita gente se vê no direito de dar pitaco sem ser solicitado, né, Débora? E às vezes até quando você busca auxílio para emagrecer, né? Então, a gente estava conversando um pouquinho antes do programa começar. Em 2020, eu decidi que eu queria emagrecer ali no meio da pandemia, justamente porque eu estava muito preocupada, assim, né? Pensando em questões a longo prazo. E aí eu falei, eu comecei a acompanhar com a nutricionista, né? Que me acompanha até hoje, a doutora Bruna. E ela foi muito receptiva, assim, comigo, de respeitar o meu processo, da forma como eu queria que ele acontecesse. E eu consegui, assim, um resultado que foi considerado muito bom para a época, ali em um mês, 5 quilos, mas porque foi aquela mudança, né, de começo, que é normal isso acontecer. E aí eu falei, bom, vamos consultar uma segunda opinião e eu vou conversar com a médica, né, que tinha feito a cirurgia da minha mãe e do meu irmão, a bariátrica. E aí eu fui conversar com ela, mas eu trouxe uma questão assim. Eu sei que o plano de saúde pede 2 anos de acompanhamento para liberar a cirurgia. Não sei se todo plano de saúde é assim, mas o meu da época era. Então eu quero 2 anos, quero que você vá me acompanhando, toda a minha reeducação alimentar, porque eu queria fazer uma reeducação alimentar primeiro, tal. Porque eu sabia, eu tinha 4 pós-operatórios em casa para olhar, né? Saber como é que era, que você tinha que de fato mudar os seus hábitos. E eu falei, então eu quero fazer o processo contrário, eu quero primeiro mudar para depois fazer a cirurgia. Boa, bacana. E aí, quando ela falou assim pra mim, mas você tem certeza que você quer fazer só daqui a 2 anos? Você tá fazendo sua faculdade agora, você vai terminar sua faculdade ali no final do ano. Você não acha que se você for magra, quando você for advogada, você vai ser levado muito mais a sério? Nossa, meu Deus. Aquilo me chocou, assim, que eu fiquei sem reação. E aí eu falei, eu acho que não, porque o meu corpo não diz sobre a minha competência. E aí ela olhou assim ela começou a me observar, ela falou, eu vejo que você usa aliança, você é comprometida? Hoje em dia eu sou casada, mas na época eu tava namorando. Eu falei, eu tenho meu namorado e tal. Mas quando ele te conheceu, você já era gorda? Você não acha que ele vai se sentir muito mais atraído pra você depois que você emagrecer? Quando Essa ela pessoa falou, é quem? eu não vou citar nomes por uma questão Mas ela é ética. o quê? Ela Ela é é médica. cirurgia bariátrica. Olha que beleza. E aí quando ela questionou até essa questão assim do meu relacionamento, Nossa. eu levantei e eu fui embora, assim. Porque eu falei, cara, até quando você procura ajuda, que você reconhece que, eu tomei essa decisão, eu quero emagrecer, vamos lá, você ainda se esbarra com preconceito. Tá, e depois disso você não fez? Ou fez? Eu não fiz a cirurgia, eu continuei com o meu acompanhamento nutricional, qual eu tô até hoje, né? E por que você não fez? Assim, só pra eu entender. Talvez será que essa colocação, a forma como ela colocou ali, te deixou até traumatizada Na verdade, nisso? não, é porque de cara, assim, eu não queria fazer. Não queria. Então Não era uma queria. vontade sua, entendi. Mas eu fui, assim, pra, né, entender se eu realmente... Porque, assim, o que que eu cheguei, eu falei pra ela. O meu irmão, quando fez, ele tava com a saúde de uma bomba relógio. A minha mãe também. Então, não era o meu caso. Então, eu queria entender se pra mim era realmente o melhor caminho. E aí, depois, eu comecei a ter bons resultados com o acompanhamento, do qual eu sigo até hoje, né? Com a academia, com a nutricionista. Mas eu queria entender,
né? E aí, quando eu me deparei com essa resposta, eu falei, pô, até na hora que a gente decide que quer emagrecer, eu falei, pô, que isso Gente, aqui. pra que não falar um negócio Assim, desse? e aí eu levantei e fui Estragou embora. Levantei e fui embora, eu nem Certo. terminei a consulta, porque aquilo pra mim foi de um desrespeito, né? E é por isso que eu me revoltei tanto quando eu vi essa situação da Jojo Todinho. Porque ali, pra mim, ela fez uma pergunta do meu viés pessoal, do meu relacionamento, sendo que pro meu marido, o meu peso nunca foi uma questão, né? E aí ela se acha no direito de fazer essa colocação. E aí eu falei, ela fez isso ali só pra mim. Então, mas eu imagino o quanto que a Jojo não se sentiu ofendida com uma coisa assim, numa proporção como foi a dela, né? Sim, sim, para milhões Eu de acho que as pessoas, né? ofensas de quem é gordo deve ter todo dia, não é? Ah, tem. Talvez as ofensas não eu não digo a fala gordofóbica, mas o olhar. Exato. Ele não é real E isso. tem uma questão assim que também a gente fala que são as microagressões Isso. do dia a dia, né? Dá exemplos pra gente, para as pessoas em casa entenderem dessas microagressões. Ah, quando você vai, que nem eu dei o exemplo, né? Você coloca uma roupa e fala, nossa, mas é, se essa barriga não tivesse marcando tanto, eu acho que ficava melhor. Ou a clássica, que eu tenho certeza que toda mulher gorda já ouviu. Você é tão bonita de rosto, sabe? Tem um rosto tão bonito, mas Que seu nem corpo é uma porcaria, né? eu tenho uma amiga que ela participou agora recentemente do No Limite, né? A Amanda Momente. Beijo, Amanda. É, e ela, enquanto uma mulher gorda num programa onde o teu físico é colocado em questão, Verdade. E aí? a galera falava assim pra ela, porque essa edição teve uma dinâmica de que eles tinham que escolher a equipe, né? Duas pessoas, cada um ia escolhendo como se estivesse no jogar queimada. E ela não foi escolhida por nenhum dos times. Nossa, mas isso é uma questão de preconceito. E aí, quando ela trouxe isso, a galera falou: ah, mas é que você não foi escolhida porque a outra era uma lutadora de MMA. Porque o outro era não sei o quê. Não é E verdade. ela falou: gente, mas eu passei por todos os testes físicos que todos vocês passaram. Eu passei pelos mesmos médicos, pelos mesmos exames, pelas mesmas provas. Tive o melhor desempenho na prova de natação. Se isso não é um preconceito, não Ela sei o que faz que é. pole dance, ela nada, né? A Amanda, ela faz um Exato. monte de esportes. Ela criou a marca de roupa esportiva porque ela não encontrava do tamanho dela, né? E nem assim era suficiente, né? Exato. Então a gente é estigmatizado assim o tempo todo. Do você é bonita de rosto. Nossa, mas se você perdesse 5 quilinhos, você já ia ficar muito mais bonita. É que Aí. tem um processo, né, que a gente que já está acostumado ali na militância, a gente aprende que a gente não se dobra mais, né? Então a gente hoje em dia vê essas besteiras, a gente dá risada, a gente finge que não ouviu, Ah, não, mas é ou triste. responde na lata, né? Às vezes a gente pá, né? Você tem coragem de responder na lata? Ah, hoje em dia sim, mas eu já fui muito embora pra casa chorando de loja, Ah, de eu lugar, também. que fui muito, assim, muito, muito, muito. Mas hoje em dia não, eu até falei esses dias que quando eu tô na praia de fio dental, ou de alguma coisa, alguém fica olhando assim, eu puxo mais ainda o fio dental, assim, pra pessoa ver mais. É isso, quem tem que se sentir incomodado com vergonha é a pessoa, É a não história eu. do pescoço, né? Todo É, mundo tem. exatamente. Não sou obrigada a me esconder porque a pessoa não gosta de ver minhas gorduras. Não quero, não tô nem aí hoje em dia. Lógico que conforme. Isso é um processo, né? Não foi de um dia para o outro, né? Então, tem muita gente que ainda tem vergonha, né? Que tem ainda muita dificuldade de entender, né? Mas eu acho que por isso que a gente tem que se cercar de gente como a gente, né? As meninas da comunidade da Wonder Size falam, a gente tem agora as meninas amigas do A colégio, turma do do recreio. recreio, do shopping que a gente nunca teve, né? Ó, o pessoal tá aqui dizendo, olha, Débora e Flávia, muito necessárias, inspirações para mim e para muitos mais. As reflexões que vocês estão trazendo são muito bacanas, né? Eu acho que as pessoas começam a enxergar de um outro ângulo, porque quem não passa na pele isso não sente. Não sei. E acaba até muitas vezes cometendo alguma coisa por desconhecimento, por ignorância, né? Exato. E são coisas que elas só vão se moldando, vão mudando conforme a vivência do dia a dia, né? Porque até o meu marido, às vezes eu brinco, esses dias a gente foi no Beco do Batman, e aí a gente parou pra comer num lugar
que era assim, as banquetas altinhas e tal, e aí tinha uma mesa mais baixa com 4 cadeiras de praia para você sentar. Ah, E não. aí ele falou assim, vamos sentar ali nas cadeirinhas de praia. Eu olhei pra ele e falei, meu amor, você esqueceu com quem que você é casado? Você acha que uma cadeira de praia aguenta comigo? Ele, é verdade, né, amor? Vamos sentar aqui na banquetinha. Então, assim, realmente são coisas que você só entende quando você tá com alguém ali do seu convívio, né? Quando você tá passando por aquilo ou quando você escuta alguém te contar. Porque, que nem apesar dessa prática que a gente citou, de indicar as pessoas para clínicas veterinárias acontecer, vocês não sabiam, né? E tem muita gente que eu acredito que esteja assistindo que também não sabe, né? Também não estava sabendo dessas questões. Então, por isso que a gente precisa falar cada vez mais, é, mas também ter as pessoas abertas a entender que não são pontos de vitimismo, Sim. né? Que não Não, é não o são, famoso desculpa, não mimimi, são. porque tem gente que leva por esse lado, né? Não, o que vocês estão trazendo aqui pra gente é algo muito, não é, Francisco? Sem dúvida. Eu acho que você, São- por mais que seja Sim. psicólogo, que já escutou muita coisa, história, mas o que elas estão trazendo pra gente aqui é muito grave. Perfeito. Como eu disse, é uma realidade que precisa ser vista agora com um novo olhar. Então, eu acho que nós, como seres humanos, estamos começando a desenvolver essa nova percepção. Como eu olhar para as coisas com o mínimo respeito, né? Então, essa é uma prática que nós estamos desenvolvendo. Eu queria só lembrar, inclusive, que para as pessoas que queiram, de repente, falar assim, olha, eu quero me organizar melhor, eu quero, né, ter um peso diferente, que existem profissionais que vão respeitar demais. Sim. Até diante da possibilidade de uma bariátrica, ele vai dizer assim, olha, você vai precisar, por 1 mês ou 2, fazer acompanhamento psicológico e esse profissional vai ter esse entendimento de como esse psiquismo, o que ele quer realmente. E ele vai, inclusive, aprender a se imaginar como é ser diferente. Então, então os profissionais sérios eles possuem, né, essa habilidade para estar mostrando que, olha, tudo bem, por uma questão de saúde, muita gente precisa, né, por uma questão de saúde, mas há um preparo antes e depois, porque existem tantas pesquisas que mostram que mesmo depois da bariátrica vão vir uma série de problemas. As pessoas não se reconhecem no novo corpo, né? Conversa muito E isso. tem um outro fator também que acho que o doutor pode até complementar muito melhor do que eu. Como eu acompanhei, né, várias pessoas próximas a mim, tanto no pré quanto no pós, eu conheci uma pessoa que ela não conseguiu fazer, ela tinha liberação de todos os médicos, ela não conseguiu fazer porque o psicólogo não liberou. O psicólogo não liberou, passou para o psiquiatra também barrou. Porque o psiquiatra falou, o psiquiatra é o psicólogo. Essa pessoa não está preparada para a mudança que essa cirurgia traz. Perfeito. Você vai passar 1 mês tomando ali 30 ml de líquido e só, e acabou. Eu acho que esse tempo de adaptação, eu até acho que ele passa, ele vai embora. Mas a sua vida não é mais a mesma. Por exemplo, a minha mãe, ela fez bariátrica. Mas a minha mãe, eu vou dizer pra vocês, ela tem uma vida bem normal. A bariátrica da minha mãe foi uma bariátrica que eu não sei. Ela come muito mais que eu. E é magra. Eu não sei o que aconteceu ali na bariátrica dela, deu alguma coisa errada. Mas que bom. E ela tá feliz da vida e tudo certo. Agora, uma dúvida que eu tenho. Existe cabeça de gordinho? Fulano tem cabeça de gordo, fulano tem cabeça de magro. Por exemplo, eu tenho cabeça de gordo, porque eu gosto das coisas que engordam, né? Pensando assim. Eu tenho amigos que têm cabeça de magro. Por exemplo, quer comer um brócolis. Eu adoro um brócolis, adoro. Eu não gosto de um brócolis. Se tiver um chocolate, eu vou querer um chocolate, eu gosto. Existe essa questão, porque a cabeça não muda. Eu ia acho fazer que isso já é meio que uma gordofobia falar isso. Tá. Porque você está prejulgando que o gordo só vai comer chocolate, Ultraprocessado, fast gordura, food. fast food. E não, e tem não, os que tem comem coisas super saudáveis. Exatamente. Por exemplo, a Débora estava dizendo que, né, que come as coisas, que fez uma reeducação alimentar e tal. Exato. Meu almoço é arroz, feijão, é legume, é carne. De tarde eu tomo meu não, whey protein. macarrão, eu adoro tudo. Mas eu também como. Eu comi hoje um bolo de brigadeiro. E isso Eu foi gosto, algo pô. que a minha nutricionista também me ajudou a trabalhar. Que tá tudo bem, você quer. Tem vezes que eu tô assim, muito estressada, muito corrida, porque a vida de advogado é uma loucura, parece uma montanha-russa.
E o fato de você não se alimentar também nos horários prejudica, Exato. não é? E Às aí vezes você ela engorda, fala assim, tem pessoas que engordam por comer pouco. por comer pouco. Sim, é. Não é? Porque o teu Que aí corpo quando estoca come gordura. uma vez, come de uma, né, uma vez só. E aí ela fala assim pra mim, tá muito corrido pra você. Eu tô vendo aí que tá muito corrido, você tá muito estressada. O que que você quer comer? Eu não vou te colocar pra tomar o whey com creatina de tarde se isso não for o que for te deixar confortável. Ah, você quer comer um bolo de chocolate? Você quer comer um pão com doce de leite? Ai, que delícia. E ela coloca essas coisas, mas assim, é tudo dentro de um equilíbrio que não vai me fazer mal. Entendi. Né? Bacana. Então, por isso que eu acho que essa questão de cabeça de gordo, cabeça de magro é muito mais uma questão de uma construção de preconceito que se cria em volta disso. Tem muita Certo. gorda que é vegetariana, vegana, que tem uma alimentação bem saudável e tem um corpo gordo, né? Então, acho que isso é muito questão da construção, né? A gente achar que todo gordo... E aí, se o gordo tá comendo sanduíche, o povo olha. Se o gordo tá comendo salada, pô, tá comendo salada por quê? Se não vai emagrecer. Meu Então, é Deus. complicado. Olha, é o que eu digo, as pessoas falam demais, não é, Francisco? Tem que mandar as pessoas ficar quietas um pouco, pô. O que eu estou achando bastante interessante O quê? aqui Diga. na nossa conversa é essa percepção. Nós estamos falando de duas coisas. Uma que existe a realidade da pessoa que é gorda, do seu mundo, das suas necessidades. E, de um outro lado, dizendo assim, olha, também tem uma questão da saúde. Você disse, olha, eu me alimento assim, gosto disso. Não é que é a sua cabeça, porque comer é prazeroso. Tá? Então, eu como, às vezes, mais do que eu preciso, porque isso tem, do ponto de vista emocional, uma lógica maravilhosa. Mas eu vou tá? te contar uma coisa, Francisco, depois. Tá. Fala. Mas, se um médico, se você for fazer um exame e, de repente, o seu índice glicêmico está muito alto, o médico vai sugerir para você, olha, você talvez tenha que cortar um pouco os seus carboidratos, qualquer coisa assim. Você, inicialmente, não vai gostar disso, seu cérebro vai detestar, ele vai fazer de tudo para te sabotar, mas a necessidade vai fazer com que você vá se adaptar a um outro padrão. E isso que é interessante aqui, porque o que nós estamos dizendo é, se precisar, você vai fazer isso. E faça da maneira certinha. Ao mesmo tempo, nós vamos compreender, porque ela trouxe uma situação maravilhosa. Falou, olha a minha alimentação, né? Eu acho que eu vou... Né? Que legal se eu seguisse essa alimentação dela, né? Então, eu acho que essa distinção foi muito importante, acho que para o público perceber essas duas coisas. Sim, é isso mesmo. Gente, eu vou confessar para vocês que eu tenho um histórico de uma gastroparesia. Eu, desde meus 20 anos até agora, eu tenho uma gastroparesia. Meu estômago, ele para de funcionar, às vezes eu não consigo me alimentar. É muito louco isso, porque você quer comer e você não consegue comer. Aí você fala, como assim? Abre a boca e come, né? E coloca pra dentro. Só que tudo que eu coloco pra dentro, que sai. Né? Então tem momentos da minha vida, eu já pesei 40 quilos, pra vocês terem uma ideia. Hoje eu tenho 85 quilos. Eu já cheguei a pesar 40, eu já passei meses numa UTI em razão desse problema. Então, toda vez assim que eu fico doente, né? Eu falo, gente, quando eu vou comer tudo que eu quero mesmo, porque as pessoas não imaginam o que é você não conseguir comer. É uma coisa que é muito fora da realidade, sabe, gente? Tem vezes que eu bebo água e a água sai. Nossa, caramba. É muito louco. E aí eu emagreço um monte, depois eu engordo um monte. Então é bem relativo isso, mas é muito triste isso. Eu não poder comer também, né? De você querer comer, eu não tô querendo comer além, não. É comer o básico, é comer pouquinho. Pra vocês terem uma ideia, eu me alimentava em vários momentos da minha vida com aquelas papinhas de Nestlé de criancinha. E aquilo eu tinha que comer metade, porque se eu comesse um pouquinho mais da metade, eu Caramba, que passava coisa. mal. Nossa. É o que eu falei. A gente luta para que as pessoas sejam vistas como indivíduos com suas particularidades. E não apenas como fórmulas e como formatos, né? De você olhar ali a pessoa gorda e automaticamente falar, ela é doente, ela é preguiçosa, ela faz corpo mole, ela trabalha mal. E olhar uma pessoa magra e ela é anorexica. Tá vendo? Você tinha um super problema de saúde que ninguém nem E falavam que era anorexia e não era. Tá Eu não vendo? queria, eu Que queria era comer, eu queria engordar, mas exatamente. não dava, não Então, ia. A gente tem que parar com esses pré-julgamentos e lidar as pessoas como os corpos que cada uma são, né? Então, se quiser emagrecer, tudo bem, ninguém é obrigado a ser gordo, ser magro, mas não tem aquela dieta de gaveta que vai ser para todo mundo
e o médico nem olha na sua cara, não te dá antes de dar boa tarde, vamos fazer uma bariátrica. Então, é olhar as pessoas com as suas particularidades, que é isso que faz o mundo mais bacana, mais bonito, né? Ter uma pessoa de um jeito. E não olhar a pessoa gorda também só para o lado de tristeza, de vitimismo, de achar que a gente só está sofrendo, chorando, a gordinha ali, triste, em casa. A gente tá fazendo o maior evento de moda plus size do mundo. Ela é advogada, ela dança. A outra que tem é dona de marca, outra que é não sei o quê. Que a gente pode ser o que a gente quiser, com o tamanho de corpo que a gente tem, e não esperar emagrecer para ser feliz, né? Tem muita gente que faz isso. Depois que eu emagrecer, eu vou casar. Depois que eu emagrecer, eu vou usar uma roupa curta. Mas isso as pessoas usam desculpa pra tudo na vida. Exatamente, Quando eu souber mais, quando eu tiver menos medo, quando eu tiver seguro, eu vou montar meu escritório. Quando eu for mais velho, exatamente. se eu fosse mais Aí novo, você não eu fazia. vive, né? É um jeito Tem de gente fugir que- da raia. Tem gente que ainda joga pro passado, né? Se eu fosse mais novo. Aí você não vive, você tá sempre no IC, né? A Lairane que tá aqui tá dizendo assim, o pessoal acha que a gente que é gordinho aqui vive no fast food. E a Lai, ela é uma dançarina de dança do ventre, assim, ó. Maravilhosa. Maravilhosa, Que bacana. maravilhosa. Que bacana, parabéns, Lai. Olha só, tem uma pergunta que chegou pra gente, eu vou até pular, a gente ia falar da Solange aqui, uma artista que desceu do avião, o pessoal queria, cadê a Solange, artista, tal? Mas eu vim aqui pra ver essa baleia, né? As pessoas fazem uns comentários, horrível. Eu nem vou falar desse tema. Agora que o Desenrola 2, uma pergunta que chegou pra gente, você que trabalha com moda aí, né? Doutor, uma vez, tinha um evento pra ir e decidi comprar um vestido em uma loja de renome. Chegando lá, a atendente que estava na porta falou que a mesma não teria nada do meu tamanho e passou o nome de outra loja. O nome da loja era Gordas Luxuosas. Fiquei sem reação e chorei muito. O que fazer em situação assim? Eu aqui não sei o que a gente pode dizer, porque o fato da loja ser Gordas Luxuosas, você pode enxergar isso sob um ângulo positivo, e você também pode usar sobre o ângulo negativo. Sim. Pejorativo, mas ao mesmo tempo, o gordas luxuosas, você fala, pô, deve ter uns vestidos de gordo bonito lá. Eu ia Né, recomendar ela ir no Pop Plus, que ela ia achar a roupa perfeita pra Então ela. já faz a propaganda, já fala isso aí, vai, Não, como é que é? Esse nome Gordas Luxuosas ainda é bonito, né? Pior é uma loja que ainda existe até hoje. Não sei se é ruim falar, né? Mas é que o nome é demais. É A Porta Larga. É muito feio. Chama isso. Então, se a pessoa está num processo ainda de autoconhecimento, isso realmente pode espantar, né? Então, Pop Plus nasceu justamente por causa dessa minha ânsia de querer encontrar roupas bacanas, o meu estilo. Hoje eu tô discretinha aqui, porque é um podcast de direito, né? Mas eu uso decote, brilho, Podia. estampa. Gente, a advocacia mudou, não é, ô, Débora? Exato, eu sou, Advogado hoje você pode ser do jeito que você quiser eu falar. sou gente. toda tatuada. Eu Eu tenho um monte de tatuagem. Então, é verdade. Aí nasceu justamente por causa dessa minha dificuldade de encontrar roupas na minha idade na época, né, 30 e poucos anos, com o meu perfil, com a minha personalidade. Eu só conseguia comprar roupa em loja masculina, de grávida ou de senhoras, né? E eu não era nada disso. E eu queria usar uma camiseta de banda, uma camiseta com brilho, decote. E aí Pop Plus nasceu há 11 anos por causa exatamente disso. E hoje em dia E o Pop Plus é uma feira é uma que feira. reúne confecções e Isso, lojas que tem o tamanho plus size. Isso, exatamente. Legal. Tem tamanho plus size de vários estilos. Desde roupa para trabalhar, para moda casual, balada, lingerie E sexy. tem moda site pra praia. gente achar isso? Tem um site que a gente divulga a agenda do ano, né? Que é popplus.com.br. O Instagram, que é popplusbr. Legal. Que a Então, gente dica divulga a agenda dada. do ano inteiro lá. O próximo agora é 9 e 10 de dezembro. Que legal, vai ser aonde? No Clube Homes, na Avenida Paulista. Ah, nossa, super central ali. Então, bem fácil gente, chegar. você que tá procurando roupas bonitas aí, ó. Não sei se essa loja aqui vai ter lá, como é a loja? Ah, Gordas Gordas Luxuosas, eu não sei se vai ter. Mas se tiver, vai lá e compra aí, ó. E para com isso. Pessoal, olha só, vou falar de mais um tema aqui. O Silvio Santos, eu gosto muito do Silvio Santos, eu faço palestra, eu uso ele como exemplo. Eu acho que é um cara que de camelô virou dono de banco. Então só por aí a gente tem que tirar o chapéu do cara, né? Mas ele fala umas besteiras às vezes. Eu não sei o que acontece, que ultimamente até tiraram ele da TV. Tira ele antes que ele vai preso, das coisas que ele fala, né? E a Preta Gil, né? A nossa solidariedade à Preta Gil, que tá aí num momento difícil,
né? Mas se Deus quiser, vai passar com essa força, com esse amor que ela tá recebendo de todos os amigos, né? O carinho que ela tá recebendo depois da pancada que ela levou lá do ex, né? A Preta Gil revelou que Silvio Santos cometeu gordofobia com ela no camarim do SBT. Eu vou ler para vocês entenderem como é que foi. Ela foi convidada para o podcast Quem Pode Pode, que eu adoro, aquelas duas lá, como é bom o podcast dela. Então ela foi convidada lá pela Giovanna Eubank, pela Fê Paz Leme, e na conversa ela desabafou sobre a vida pessoal e situações constrangedoras que ela levou aí ao longo dos anos, né? Uma delas foi o apresentador Silvio Santos, de 92 anos, e em um determinado dia a cantora estava no SBT, quando ela encontrou o empresário no camarim. Entre uma conversa e outra, a Preta revelou que ele cometeu uma gordofobia que a deixou sem reação no momento. Tem uma história que eu nunca contei. Fui no programa Silvio Santos e aí no camarim, toda feliz, achei que ele ia me dar um programa no SBT. Aí ele virou pra mim e falou: quero te dar uma dica maravilhosa. Aí pegou um papel, uma caneta e falou: esse aqui é um médico endocrinologista maravilhoso que eu estou indo, que olha, emagreci, você vai ficar ótima. Gente, quem perguntou, né? Exato. A gente dá risada porque chega, nervoso, né? chega a ser cômico, mas é muito triste um negócio desse. Sim. Porque as pessoas, elas têm o olhar delas, né? É o que ela gostaria. Mas você tem que perguntar o que o outro gostaria. Por exemplo, eu fui numa barbearia, e é um exemplo que eu cito nas minhas palestras. Eu fui numa barbearia, cheguei na barbearia, hoje em dia tá na moda, a barbearia tem uma em cada esquina, e aí cada um quer fazer um mais que o outro pra chamar atenção. Então eu cheguei lá, então eles colocam um pano quente, daqui a pouco um pano frio, tampa o seu olho, colocam um tampão, joga uma toalha na sua cabeça, aí começa a fazer massagem, começa não sei o que lá. Eu só queria fazer a barba. Eu queria fazer a barba em 5 minutos, eu tenho 3 filhos, estavam os 3 correndo no shopping. Sabe? Eu precisava sair logo dali. Durou 1h40 minutos Meu aquela Deus barba, do céu. massagem. O senhor quer uma cerveja? Eu falei, não, obrigado. O senhor quer jogar bilhar? Meu Eu falei, não, eu só quero fazer a barba. Então as pessoas fazem, o dono da barbearia faz tudo aquilo achando que eu vou gostar. Ele quer fazer o melhor pro cliente. E ele acha que o que ele gosta é o que eu gosto. As pessoas precisam parar de achar que o que você gosta é o que o outro gosta. Você precisa ouvir o outro para entender o que o outro gosta. Qual é a vontade do outro. Se ela perguntou se ela quer emagrecer, às vezes ela gosta, o marido dela gosta dela daquele jeito, ela tá feliz daquele jeito, e você vem aqui e fala um negócio desse. Se até ela que é empoderada, né? E ela é Toda- empoderada, hein? Ficou sem graça, né? Sim. Imagina a gente. Se- A Preta Gil acho que é um exemplo de mulher Velhinha, empoderada, né? Sim, ela foi uma das primeiras a levantar essa bandeira aí na mídia, né? Lançou um disco, acho que já há uns 20 anos, com a capa nua, né? E ela foi super atacada na época. Ela falava, nossa, parece que eu cometi um crime, eu só posei nua pra capa de um disco, não fiz nada demais. Olha só, Exato. uma pergunta que chegou aqui pra gente, que eu também acho legal a gente falar, porque o bullying na escola acontece muito, né? Por mais que isso esteja melhorando muito, eu me lembro na minha época de escola, as crianças que tinham sobrepeso, as crianças gordas, o que eu percebia? Que elas ficavam isoladas em alguns momentos, mas tinha aqueles gordinhos que eram aqueles que estavam no meio de todo mundo, né? Então a desenvoltura dele fazia com que ele fosse aceito pelo grupo. Mas existiam essas exclusões. Agora vamos lá, ó. A doutora, minha filha tem 9 anos e ela tá acima do peso, mas é super saudável. De 2 em 2 meses eu levo ela no médico, ela faz exercícios, mas o biotipo dela é de uma menina grandona. Na escola, todos os dias, quase todos os dias, ela volta chorando por conta do bullying. Já tomei todas as medidas possíveis, mas nada é feito. O que eu posso fazer? E tem hora que a direção da escola não toma a devida providência correta. Não mesmo. E a gente sabe que as consequências podem ser até trágicas por uma questão dessa. E a gente escuta por aí, né? Acho que na escola meu filho já escuta história, a gente escuta todos os dias. Como advogada, o que eu posso falar para um pai, para uma mãe? Que providência ele pode tomar? Uma notificação contra a escola, notificar o pai ou a mãe dessa criança que está cometendo bullying, ou ir para uma ação direto? O que você imagina, Débora, que pode ser feito? Eu sou muito defensora de parar de sobrecarregar o judiciário, né? Então, eu sempre sou muito defensora de sempre tentar resolver na via extrajudicial. Tá. Mas eu acho que envolver um advogado na situação sempre traz mais seriedade pro Certo. caso. Independente de usar a via judicial. Exato. Então, assim, muitas das vezes, quando tem algumas situações que as pessoas não conseguem resolver, quando contratam um advogado para intermediar, eu sinto muito isso, né? Às vezes o cliente fala, pô, eu tô com um problema aqui com a locadora do veículo, com um monte de coisa, o que eu faço? Não, daqui que eu ligo. Então, já dá um ar diferente para a pessoa, já dá uma seriedade a mais.
Então, a minha primeira recomendação é sempre essa: procura um profissional, procura um advogado que vai te orientar e vai te ajudar a intermediar essa situação. É, porque é importante esse diálogo com a escola, de trazer essa notificação, de trazer essa ciência de que estou te dando mais uma chance de você resolver aquilo numa boa. Se você não resolver, aí a história vai ser diferente, né? Porque a partir do momento em que você se omite em uma situação, você está sendo tão agressor quanto, né? A gente teve agora aí um caso que não é gordofobia, mas é de homofobia, que foi do Victor Meniel, né? Um ator e youtuber aí que foi agredido, e não só o agressor, mas também o porteiro do prédio está respondendo pela omissão dele, porque ele viu a situação e ele não fez nada. Ele ficou literalmente sentado assistindo o menino ser espancado. Então, é importante que as escolas, os órgãos públicos que gerenciam, né, as secretarias de educação, tenham ciência de que ser omisso também é ser responsável, é ser um coautor. Bacana, hein? Então, Omissão, né? a omissão ela é tão grave quanto a ação, né? Então, é importante trazer essa consciência, e caso, mesmo com essa forma de tentar resolver numa negociação, num extrajudicial, ver que a escola continua inerte, procura os direitos na justiça, com certeza. Bacana. Acho que falou tudo, né? Não precisa... Então, Fala, eu queria fala, só deixar Francisco. uma observação. Importante. É claro, se é uma situação muito agressiva, vai exigir, né, todos esses cuidados. Agora, é claro que seria interessante, os pais também vão ter que cuidar dessa situação com um pouco mais de tato, para não deixar essa criança com aquela impressão de que ela está sendo uma vítima, de que ela... E a situação de vítima eu estou numa situação que eu não posso fazer nada, em que eu estou absolutamente desamparado, né? Esse cuidado para que não se crie esse aspecto psicológico nessa criança. Eu acho que também num momento como esse, né, se alguém estiver passando por uma situação como essa, além do acompanhamento com o advogado, eu acho que o acompanhamento psicológico pode ajudar muito. certeza. E não só a criança, os pais, porque muitas vezes nós pais não sabemos como agir, a gente acha que está acertando e está errando. Então eu acho que assim, o pai, eu tenho certeza que o pai quer acertar, quer fazer o melhor para o filho e tal, mas a gente erra, não é? Então eu acho importante. A tua observação é bem interessante, porque isso é Eu gostei do Francisco, tudo ele é, fala que eu falei certo. Não, Então eu não, tô mas me achando hoje não, aqui, mas viu? é bem interessante que você está abrindo algumas perspectivas. Muitas vezes na clínica, quando chega um garoto, os pais, olha, meu garoto, ele está muito desatencioso, ele está respondendo muito, enfim, trazendo uma lista enorme ali, né? E uma das primeiras coisas é assim, eu vou conversar com esses pais. Aí eu vou ouvir como é que eles funcionam, que ideias eles têm, e aí depois eu vou conversar com a Aí você já criança. descobriu de onde veio o problema, né? Aí muitas vezes você vê uma criança saudável, uma criança alegre, que quer viver, sabe? A criança está naquele momento. Claro, ela comete lá Criança é alguns criança. errinhos, algumas coisas na escola, ele arruma lá umas confusões, mas não chega a ser, por exemplo, um problema de TDAH. Então, nós precisamos olhar para isso. E muitas vezes, depois dessas conversas que eu tenho com os pais, algumas coisas começam a mudar. Porque eles vão tomando assim, novas decisões, eles repensam aquela coisa da autoridade, eles começam a ser mais Francisco, vou fazer mais cuidadosos. uma colocação para você. A minha cachorra fazia xixi em cima do sofá, fazia arte, não sei o que lá. Eu chamei o psicólogo de cachorro que eu achei lá que tinha. O psicólogo de cachorro veio e todo mundo achou engraçadíssimo. Ele marcou uma reunião com a família. Eu falei, a família inteira tem que fazer a sessão com o psicólogo, menos a cachorra. Era nós, que era o... E aí o psicólogo lá do cachorro treinou a gente. E éramos nós que fazíamos errado e a cachorra fazia... Então, do mesmo jeito que a criança age errado, porque muitas vezes o pai tá agindo e a mãe tá agindo errado, não é? É a mesma história do cachorro. Fiz uma analogia ridícula, mas é isso. É o ambiente, é os exemplos, né? Gente, ó, esse último tema que eu queria trazer, que eu acho importante, a Thaís Carla, a gente falou dela, trouxe ela como exemplo aqui, que eu acho que ela é um nome que eu acho que leva essa luta, né, que defende e ao mesmo tempo é atacada, como
a nossa amiga falou aqui. Então aqui, a influenciadora Thaís Carla pediu uma indenização de R$52 mil após um post de ataque gordofóbico do Nicolas Ferreira. O parlamentar replicou uma imagem da dançarina caracterizada como globeleza com críticas ao seu corpo. O Nicolas, eu acho ele um menino prodígio no sentido assim, muito esperto, fala muito bem, tem uma oratória muito boa. Mas fala ele umas tem besteiras. Às isso que eu ia vezes. falar, ele tem umas posturas. Ele fala umas coisas legais, você vê que é um cara esperto, rápido, tem um raciocínio que eu falo, meu Deus, queria ter um raciocínio desse cara. Mas fala cada coisa. Dessa da Thaís Carla, assim, ela fez essa foto, que inclusive tá muito bonita a postagem dela e tal, mas ele pega e fala, foi-se a beleza, ficou o globo, por causa do globo beleza. Mas eu vou Alguma te coisa contar que essa foto ela respingou até em mim, tá? assim. Por quê? Explica. Porque eu sou passista de escola de samba. Mentira, que bacana. E aí, quando eu vi essa foto, eu comentei, né? E eu coloquei assim, seria interessante ter uma globeleza assim que também me representasse, né? E coloquei assim. E a galera caiu num hate em cima de mim, que assim, eu acho que eu tive mais de 1000 respostas no meu comentário, Mas assim. falando o quê? O que a pessoa tem que vir no seu comentário? Porque assim, ao mesmo tempo que tinha gente falando, cara, eu entrei no seu perfil de passista e eu adorei. Tinha gente falando, meu Deus, como você é sem noção. Vocês são duas gordas sem noção. Assim, é muito absurdo como as pessoas se acham no direito de falar do corpo alheio. Olha aqui, o que ela só lendo a matéria aqui. A influenciadora Thaís Carla quer uma indenização. Thaís publicou nas redes sociais a foto que ela estava com o corpo pintado, como vocês viram na foto, caracterizada como globeleza. Após a postagem, ele compartilhou alegando que tinham tirado a beleza. Depois das críticas pelo ataque, uma foto montada em que simulou o próprio rosto e um corpo gordo escreveu: pronto, agora tem o lugar de fala. Essa história do lugar de fala. As advogadas informaram que... Enfim, isso aqui é um exemplo do que acontece, não é? Enquanto isso, ela vai ganhando o dinheirinho dela. Tem mais aqui processar mesmo, tá certo. Não, e ainda tem uma galera que fala assim que a profissão dela virou processar as pessoas. Mas eu falo, gente, vocês já perceberam que só tem processo porque as pessoas atacam ela? Sim. Se as pessoas pararem de atacar, acabou? Para de falar dela. Então, Ela não exato. fica procurando. E ela faz um monte de coisa. Ela é dançarina, ela é influenciadora, ela é sócia de 2 marcas. Então as pessoas só veem isso, né? Só querem jogar o hate porque elas também querem chamar atenção para elas mesmas, né? Então, Sim. porque às vezes Hoje tem em algum... dia você tem que chamar atenção de algum jeito, né? Então, Exato. O pessoal mandou uma pergunta aqui. Sobre a gordofobia, quando saber o momento em que devemos levar o nosso filho para consulta com o psicólogo? Quais são os principais sintomas, talvez, que a criança nos dá, assim, os sinais? Quando que é o momento? Bom, primeiro essa criança ela vai talvez se sentir um pouco incomodada. Talvez algum médico, alguém fez alguma indicação de uma possível, alguns sintomas. Então, isso é o suficiente. Se for possível isso, essa criança ela vai receber esse amparo psicológico e nós vamos ver isso como uma atitude não errada. Porque, assim, como vocês estavam colocando, no caso dela, olha, puxa vida, ela está bem, não tem nenhum problema de saúde. Entretanto, já é esperado que crianças que, quando começam a mostrar um excesso de peso, isso vai ter complicações de ordem do seu sistema sanguíneo, a sua pressão, a própria glicose. Mas não né, necessariamente, não é uma regra. Sim, mas se a criança está dando sinais, um médico percebeu... Tá. Então se essa questão de saúde também estiver incomodando, entendi, aí leva. Exatamente. Entendi. Agora, por exemplo, eu como pai tenho 3 filhos, tá? Então eu tenho propriedade para falar e tenho lugar de fala, né? Nessa história aí, que o pessoal gosta de falar do lugar de fala. Então eu tenho, disso aí eu tenho. Então, por exemplo, você, Mariana, que às vezes tem uma criança aí em casa, qual o momento de procurar um psicólogo como o nosso amigo aqui hoje? Eu acho que é aquele momento, você tem que estar muito atento. Eu sou muito atento, gente. Eu fico prestando atenção em tudo. Por exemplo, vai ter festinha na escola, não quer ir na festinha, acho estranho. Criança que não quer ir na festinha, por que não quer ir na festinha? Eu fico de olho. Aí vai na festinha, não queria, mas a gente fala, vai, aí vai. Aí nas fotinhos que vem no grupo, tá isolada, tá no canto.
Aí aquilo já me chama atenção também. Eu sou muito ligado com essas coisas. Não quer descer para brincar. Coloca a roupa larga demais. Não quer que marca. Não pode marcar. Não pode não sei o quê. Ah, essa roupa aqui marca aqui. Então você começa a perceber, são uns sinais assim que você tem que estar atento no seu filho, nas ações, nas reações dele, nas falas dele, às vezes numa coisinha que fala, aquilo ali tem que estar muito atento. Eu acho que filho a gente tem que estar sempre ali prestando atenção, porque é nos pequenos detalhes, talvez. Tô certo, Francisco? Olha, perfeito. Você diga assim, ampliou a ideia. Boa. Porque nós vamos voltar àquela questão inicial. Não é errado você olhar o seu filho e dizer assim, olha, há algo para ser feito, pode ser melhorado, ele vai se sentir melhor dessa maneira, a prática de esportes ou qualquer atividade. Então, nós vamos nos sentir à vontade para fazer essas Você interferências. falou uma coisa bacana, prática de esportes. Não quer se inscrever no futebol da escola, porque, gente, querendo ou não, crianças são maldosas. Não, você eu não Muito quero no meu maldosos. time, você eu não quero que se você se Perfeito. inscrever, você vai estar. Aí fala, mãe, eu não quero, É. eu não gosto. Peraí, não gosto, não quero, alguém falou alguma besteira que você não quer porque Exatamente. fulano disse isso. Acontece. Muito. Enfim, gente, eu vou dizer pra vocês, eu vou ser muito sincero, tá? Esse programa aqui eu gostei muito do tema. Eu não consegui falar, eu não consegui falar nem a metade do que eu queria falar. Mas eu acho que a gente trouxe muita coisa, eu passaria aqui a noite toda com vocês. Mas Sim. daí eu acho que também fica cansativo o pessoal aqui. Eu vi que o pessoal assistiu, comentou, participou. Queria agradecer a participação de vocês. Eu acho que esse tema de hoje foi muito bacana. E aí eu te peço, leve esse conteúdo para outras pessoas. Pega esse link, passa para as pessoas. Porque às vezes isso acontece na casa de todo mundo, tá? Isso está acontecendo no seu vizinho, acontece. Se no teu vizinho não é o que está sofrendo, é o que está fazendo. Então, assim, isso aqui precisa ser falado. E não se fala tanto de gordofobia. Eu acho que a homofobia é algo que já vem sendo muito mais falado. Agora, a gordofobia não se fala tanto e eu acho que falta conhecimento. Falta ouvir essas histórias, esses depoimentos aqui, que eu fiquei aqui abismado com aquela história do zoológico. Isso é a coisa Sim. mais horrível que eu já podia ter ouvido. Enfim, A gordofobia, ele, na verdade, é um preconceito aceito e até incentivado, né? Porque a gente vê até muitas pessoas preconceito aceito. da comunidade LGBT, da comunidade negra, feministas, que são extremamente gordofóbicas. Então, eu, por exemplo, falei pouquíssimos eventos feministas me convidam para falar. Porque também tem feministas que estão extremamente padrão, que também cultuam ali o corpo magro. Falam, ai, você é linda, não sei o quê, mas na hora H não me chama para dar um debate ali, uma palestra sobre gordofobia, sobre moda plus size. Então, a gente sofre muito preconceito cruzado de outras comunidades que são minorizadas também, né? Então, a gente costuma dizer que o gordo é o último na fila da empatia. Porque ninguém quer ser gordo, ninguém quer sofrer tudo que a gente passa, né? E ainda é incentivado. A gente vê piadinhas o tempo todo, essa exclusão de direitos. Mas, enfim, acho que isso não é empecilho para que a gente faça o que a gente tem que fazer, viver do jeito que a gente quer fazer. A gente não quer que ninguém seja do jeito que ninguém quer ser, a gente só quer... exige autonomia e respeito e direitos iguais para todo mundo. Ótimo. Posso fazer um convite já para vocês? Opa, Me ajudem a organizar na Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo, que eu sou presidente. Eu quero fazer uma palestra de gordofobia no ambiente de trabalho. Ótimo, Eu acho que é muito ótimo. importante a gente falar disso. E quero fazer também na Ordem dos Advogados do Brasil, na Seccional São Paulo. Eu sou coordenador cultural lá. Eu quero fazer um evento sobre gordofobia. Eu acho que a Muito gente bom. precisa Vamos falar fazer, desses dois sim. lugares. Vocês me ajudam a organizar? Super, com Eu acho que certeza. vocês estão dentro, inseridas, e vocês sabem aí quem são as pessoas que a gente pode trazer. Eu acho muito importante. Precisamos falar mais Legal. sobre o tema. Legal. Combinado? certeza. Muito bom. E posso deixar um convite também? Lógico. Já que a gente está falando aí dessas pautas, dessas questões, agora no dia 24 de setembro, a partir das 10 horas da manhã, a gente está organizando um flash mob contra a gordofobia lá no MASP, vai ser lá no vão do MASP. Então, É o que é isso? é um flash mob anti-gordofobia. Ah, Então a gente tem vários grupos que já têm um trabalho, como
por exemplo, o Belas Plus, Grupos de dança, É, E a grupos de gente não, modelos. e a gente não pode ter um apoio aí de outras entidades nesse, pode ser. por exemplo, da OAB do Brasil, de São acontecendo, a gente Paulo, fica muito porque eu feliz, acho com que a gente certeza. precisa trazer Sim, entidades sim, assim não. para falar sobre isso, né? Uhum. Com certeza. Vamos conversar então? Vamos, com Gostei. certeza. Dá a dica, depois a gente coloca aqui no Instagram, tudo falando. Perfeito. Ó, estão até fazendo um comentário aqui do bebê da VTube, que tem 4 meses, o povo tá falando que o bebê Nossa. é gordo, que não sei o que lá. Nem o bebê pode ser Nem o gordo, bebê mas tá livre todo mais. bebê é gordinho, né? Bonitinho, um Ai, bebê gente. com dobrinha, pô. Ah, só para lembrar que dia 10 de setembro, domingo, é o dia da luta anti-gordofobia, né? Então, esse mês inteiro vão rolar atividades, né? Esse flash mob, falando sobre a importância dessa luta. Era um tal do Dia do Gordo, que ninguém sabia de onde veio, de onde surgiu. E aí a militância, a galera de Salvador, que é super engajada, transformou no Dia da Luta anti-gordofobia. Então é Demais. importante Tô pontuar. apaixonado pelo tema. Não é, Francisco? Eu apaixonei Ó, aqui. assunto aqui Vou não pegar falta, né? vou pegar essa luta para mim aqui, porque eu acho que a gente precisa trazer isso para Com mais certeza. lugares. E a viu? gente precisa muito do apoio de quem é fora da nossa bolha, né? É fundamental. Então vamos lá, contem com o meu. Olha, obrigado. Foi um grande prazer estar com você, Flávia. Você é demais, viu? Foi um Obrigado. prazer te conhecer. Francisco também trouxe reflexões bacanas. Me colocou pra cima e tudo que eu falava, ele falava que tava super coerente. Gostei. Obrigado, Francisco. Débora, você é uma simpatia também. Obrigado aí por Obrigada. trazer essa contribuição tua. E as histórias, né? Eu acho que a gente conseguiu hoje clarear para muita gente que está em casa. E já vou fazer o convite aqui na produção para a gente fazer mais um programa desse que a gente tem que falar mais. Combinado? Com certeza. Combinado. Querem fazer alguma consideração final? É isso. Conheça o Pop Plus, né? Pop Plus BR no Instagram. Meu pessoal é Flávia Durante. Lá eu sou mais, sim, exibida, né? Posto foto de look, de shows e baladas onde eu toco. Boa. Convido você um dia aí. Quero ver eu ir tocar. você tocar. Me Toco música chama. latina, então tá convidado. Mentira. Você sabia que eu cantava música latina? Não acredito, jura? Todo mundo tem um passado e me condena, né? E eu era artista. Jura? Olha eu contando aqui no programa. Eu era apresentador de TV e cantor. Sabe aquela banda Ruge? Sim. A Sererê. Sim, Ah, sim, mano. eu não fui do Ruge. Mas teve um programa Popstar masculino que formou uma banda chamada Bros. Bros. 34 rapazes inscritos, eu era um deles. Dos 34 mil, eu fui o 6º finalista. 5 Não formaram o acredito. Bros e eu era suplente. Se alguém morresse, eu entrava. Ninguém morreu, eu não entrei. E aí eu virei advogado. E aí eu tô aqui, entendeu? Só que eu sou um advogado artista. Você vê que eu gosto da bagunça. Eu te entendo, eu tenho essa pegada Muito também. bom. Ai. Então é isso, Legal. gente. Obrigado, Flavinha. Obrigada. Francisco. Bom, aproveitando a relevância de tudo que nós falamos, eu posso pensar da seguinte forma. Eu quero encorajar todas as pessoas a olharem com muito cuidado sobre a importância de tratar as pessoas com empatia e respeito, É isso. tá? É simples. Porque todos nós, um exemplo muito claro, todos nós gostamos, nos sentimos muito bem quando alguém minimamente nos compreende diante de uma situação qualquer, né? Então eu deixo essa reflexão, tá? Que todo esse respeito sempre vai ter resultados muito positivos na vida de todas as pessoas. Bacana. Obrigado, viu? Eu acho que assim a gente complica a vida. Exato. É tão simples. A gente só precisa de respeito e de empatia. Se coloca no lugar do outro. Tem uma guerra. Se a pessoa que faz a guerra se colocar no lugar do outro, acaba a guerra. Uhum. É tudo assim, não é? Verdade. Você. Bom, primeiro agradecer aí o espaço, a oportunidade, foi um prazer estar aqui com vocês. Vou deixar também os meus contatos, né, para o pessoal aí que gostou de mim, que quer me conhecer um pouquinho melhor. Eu tenho 2 perfis no Instagram, onde eu trago bastante meu lado profissional, que é o adv.deborabiela. E eu tenho o meu outro Instagram, que é só Débora Biela, que é onde eu mostro meu lado de carnaval, é o meu lado artístico artístico. também. Olha aí, eu quero também ver. sou uma advogada com lado artístico. E ela dança hein? pra caramba, ela arrasa. Sério, que bacana. Então, quem gostar, quem quiser conhecer, pode me achar aí nas redes sociais. Bacana, obrigado, gente.
Obrigado você que esteve com a gente aqui essa noite. Então você já sabe que a partir de setembro o Pod Legal acontece todas as quartas-feiras às 18 horas. E eu achei que foi bacana, porque a gente teve aqui um bom público que entrou, permaneceu. Então eu acho que o horário foi aprovado por todos vocês. Se você não é inscrito no canal, faz a tua inscrição, já ativa sininho, porque na próxima semana a gente está de volta. Pessoal, vou convidar vocês para a gente fazer um brinde com água, pode ser? Mas pelo menos para a gente comemorar aqui. Até o próximo, valeu! Tchau! Convite.